Bem-vindos a mais um episódio das sagas, das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech e eu estou desbravando o Brasil e hoje eu vim no maior evento de off-road do Brasil, a FenaJeep. Esse evento não só tem uma corrida insana dos Jeeps aqui na pista, por velocidade mesmo, é os Jeeps mais rápidos, mais potentes do Brasil, mas tem uma feira também que mostra todas as novidades aqui dessa indústria no Brasil. A Fueltech está presente, obviamente. Eu tinha prometido que eu ia vir nessa feira e eu estou cumprindo. Vim aqui em Brusque, no interior de Santa Catarina, para mostrar para vocês um pouco como é que é uma feira, como é que é um evento, uma corrida dessas e o que tem por trás hoje, tanto de tecnologia quanto histórias de um evento tão grande, dos carros aí, dos Jeeps mais fortes do Brasil e, vou dizer assim, alguns do mundo também. Então, bota na TV, chama a família, prepara o chimarrão, porque esse episódio vai estar muito legal. O guri veio me chamar para olhar o Toyota. Esse aí é o teu Toyota? Como é que é teu nome? Arthur. Arthur? Tudo bom? É teu Toyota esse aí? Mostra pra câmera aqui, ó. Aqui, ó. É o segundo brinquedo gigante. Caramba, meu. Tem ele aqui, ó. Olha que legal aqui, ó. 450. Que legal. Todo de fibra aqui, ó. Pneuzão. Aí o guri é envolvido, né? Ele veio me chamar pra mostrar. Esse é dele? E aí? É minha, eu sou o pai dele. Parabéns. É nossa, né? Não, o guri foi envolvido ali, veio me chamar. Não, o Fueltech pra ele é tudo. É. Ele adora. Que legal, meu. Aí eu botei uma, não tá instalada ainda, Aham. tá pronto agora o carro. Cara, mas tá bonito, Mas hein? ele vai, tá faceiro, né? Tem que botar a Fueltech, ele só quer ver a Fueltech funcionar. Pai, posso ligar? O guri é envolvido aí, ó. Tudo bem com os pilotos, tudo bem com o Flauta, tudo bem com o Thiago. Cara, legal aí, ó. 6 cilindros, turbo, diesel. Os caras são envolvidos aqui mesmo, ó. Os gurizadas aí. Eu acho que o Thiago vai poder fazer volta novamente, né, Colar? Eu acho que o Flauta passou para frente do outro lado. Volta. Na Pedreira novamente. Olha aí, ó. Agora tem que ligar, instalar a Fueltech. Tu já manobra, não? Calma, não te emociona. O guri é envolvido. Eu tenho um volantinho em casa, eu fiz o meu brand da Fueltech também. Aham. Aham. Que legal, que Se eu legal. botar saindo, ele tá com esse menino. Que legal. Parabéns aí, meu. Obrigado, Bom, obrigado. Bom, agora nada melhor do que saber a história da FenaJeep e dos fundadores aqui, né? Estamos aqui há 31 anos. Aham. Começamos com a festa lá no pavilhão da FenaReco, onde era o nosso local que a gente sempre estava. E de onde é que surgiu a ideia, assim, ó? Foi uma brincadeira de amigos? Tu também A andava? gente tinha fundado o Jeep Club fazia 2 anos. Aham, E aí nós começamos a fazer o Raid, e na época se fazia aquele Raid, a competição de Jeep, aham, aham. que era, hoje chamam Rally, mas na época Sim. era um Raid. E a gente ia para as trilhas. Aham. E aí sentando numa mesa lá pra gente ir para Chapecó, levar 3 Jeep para fazer o Raid. Aham. E nós tínhamos já feito uma brincadeira quando nós fundamos o Jeep Club, uma pista daquela ali, uma brincadeira. Aham. E aí de repente dizemos assim, nós temos que fazer uma festa maior. Aí o cara disse, festa maior o quê? Só, nós já estamos fazendo o rei. Aham. Vamos fazer a pista aqui, a gente vai brincar. E vamos fazer um salão. Fazer um salão, o que? Peça, acessório, o que tiver. Aí disse, tá, mas Isso o foi vai então ser? em novo. Que ano foi isso? 96 por aí? 95? 94 foi a primeira. Ah, 94 foi a primeira. Um pouquinho antes de 94, que aí Aham. começamos a trabalhar. Aham. Aí naquele ali vamos fazer isso e tal. Aí eu disse assim, vamos fazer uma FenaJeep. Os caras disseram, negão, FenaJeep, o que é isso? Festa Nacional do Jeep. Aham. Não, para, tu é doido? Doido por quê? Como festa nacional, se não uma festa que nem existe? Eu disse, não, nem existe, mas a nossa não tem outra, a nossa vai ser a primeira, vai ser a FenaJeep. Aham. E aí começamos a trabalhar naquela brincadeira, fomos. É. De repente eu vi no jornal que a Kia trouxe o Jeep Rocks no Brasil. Aham. E eles estavam lançando a loja em Blumenau, a primeira loja daqui em Blumenau. Aham. Já saímos com o papel na mão, fomos lá, pegamos o diretor da Kia. É. Nós estamos aqui e tal, e conversamos com ele, um bate-papo.
falei, elogiei a loja dele e dissemos que nós queríamos o Jeep Rockstar, a FenaJeep. Aí ele disse assim, FenaJeep? O que é FenaJeep? Não, é uma festa nacional. É grande a festa? Eu disse, nem tinha acontecido. É isso aí. E aí foi naquilo, nessa brincadeira toda, conseguimos trazer o Jeep Rockstar para a FenaJeep. E aí deu uma visibilidade assim mais profissional. Ali, E como era pequena, a gente estava começando, pegamos as lojas de acessórios da cidade, botamos lá, botamos mais coisas. Em Itajaí tem a Tony Race, que é a primeira loja Honda do Brasil. E aí ele já trouxe também as ondas, botou lá para enfeitar. E começamos assim, tu corre de bicicleta, traz a tua bicicleta no chão e bota. É surfista, traz a tua prancha. E fomos tudo que era esporte, colocamos lá dentro. E conseguimos já fazer um salãozinho bonito. Fizemos o nosso Enduro Made. E aí a festa já aconteceu. E realmente a primeira deu muita gente. Tanto que deu muita gente que nós acabamos domingo ao meio-dia. Quando acabou o meio-dia a festa, começou a chegar gente de Itajaí, de Blumenau. Porque ouviram falar? Não, viram falar e vieram. Chegou assim, mas a festa acabou. Como acabou? Vocês vão acabar a festa ao meio-dia? Não, pelo amor de Deus. Tivemos que sair para não apanhar. Aí já vimos que ele podia aumentar. Aumentamos a festa. Jogamos uma festa como está agora, aí ela começava a sexta, acabar domingo. E esse foi aqui nesse local? Não, lá na pavilhão da Feira sim. Aqui é o terceiro ano. Terceiro ano, entendi. E aí a prefeitura comprou esse terreno, a gente veio para cá, o terceiro ano que a gente está aqui. Isso aqui era um buraco, nós aterramos tudo, fomos preparando. E há 3 anos atrás começamos aqui. Cara, isso aqui levou o nome de Brusque pro país inteiro, né? Hoje, como nós temos pessoal aqui do Uruguai, da Argentina, Paraguai e Chile. Sim, tem gente mais longe do que o Uruguai, tem gente que vem do norte, né? Eu ouvi falar. Do norte tem ônibus aqui no meio, tem 8 carros correndo aqui, tem um monte de gente. No Brasil inteiro nós temos a época pesquisa, apenas do Acre que não tem corredor. Do resto do Brasil inteiro. Vou fazer um desafio, eu tenho alguém do Acre aí, que corre, tem que vir na próxima aí, senão não vem. Só do Acre, mas depois do outro ano apareceu também. Com a divulgação que a gente faz, sempre foi aparecendo bastante gente. Olha, que legal. Para nós é uma honra tê-lo aqui, porque vocês já fazem parte da nossa história há muito tempo. Desde a época que era lá no pavilhão da FenaRec. E a gente, na verdade, a Fueltec tem 22 anos agora, então, digamos assim, os primeiros 10 anos ali a gente não existia. Mas realmente, para nós, assim, o off-road começou muito forte. Desde o início sempre, né? Sim. E eu também acho que ele profissionalizou muito rápido nos últimos 10 anos, eu diria, né? Foi muito rápido. Porque antes era assim, um pouco mais amador, o pessoal não tinha muita preparação e aí começou a trazer mais tecnologia, os motores mais potentes, né? Começou a melhorar tudo isso aí, né? O Rafael tinha 10 anos, nós fomos nos Estados Unidos, num festival lá nos Estados Unidos. Inclusive, é esse festival aqui lá em Indianápolis. Fomos lá e fomos no Arrancadão de Dragas também lá. E aí, lá nesse festival, a gente já começou a ver o que eles têm, o que eles faziam nesses festivais assim. Sim. E a gente trouxe o que deu para aproveitar para nós aqui. E a gente ficava encantado que olhava aqueles amortecedores de 1 metro, aquela preparação de carro. Nós olhava aqui, é só o nosso Jeep simples, comum, montando as coisas. E aí viemos começar a fazer. De repente começou o nosso salão de automóvel, o pessoal criava uma peça, criava um bloqueio, uma coisa, e jogava na época na revista 4x4 que existia, hoje não tem mais, que ia ter uma peça, ia ser lançado aqui na FenaJeep. E aí eles sempre falavam isso, falavam que iriam trazer a peça, você quer conhecer a nossa peça, venha para a FenaJeep. Hoje o lançamento, os caras estão em São Paulo, pô, nós temos essa peça aqui, do off-road, temos aquilo, os caras dizem assim, nós estamos na FenaJeep, você vem, onde está tudo que é de bom do off-road do Brasil, está na FenaJeep, venha para cá, eles fazem essa propaganda. Cara, e é verdade, a gente também, né, todo ano a gente tenta trazer alguma coisa nova, mostrar, estar presente, né, conversando, e realmente nada substitui, às vezes, frente a frente, né? Porque tu pode até fazer a propaganda na internet, assim, tu consegue fazer uns lançamentos,
mas eu acho que o acesso ao público, assim, conversar com o piloto, conversar com as equipes e ainda mostrar na pista, não tem um lugar melhor do que um evento assim, né? O nosso salão, a gente pode dizer que na vitrine hoje, exato. a Off-Road, Veio um né? pessoal dos Estados Unidos para cá, quando começou a comprar peça pela internet. Vieram para São Paulo para comprar um stand no Salão do Automóvel, aqui em São Paulo. Aí chega lá, foram na Jeep Brás, que era a primeira loja de negócio de Jeep. Porque nós estamos aqui querendo fazer peça assim. O cara da Jeep Brás disse, você comprar um stand aqui no Salão do Automóvel é apenas mais um. Você quer divulgar suas coisas, vai para a Feira Jeep Brás. E eles vieram 4 anos dos Estados Unidos para cá montar stand aqui para divulgar a marca. Que legal. Muito interessante, muito interessante. Realmente essa marca. Não, olha. Então, de parabéns mesmo, assim, primeira vez que eu consigo vir, pessoalmente, eu acompanho à distância sempre, né? E a equipe, a gente sempre veio, muitos anos já seguido. Ano passado a gente falhou, né? Por causa da enchente. Claro, a gente A gente não conseguiu vir, mas eu diria que esse ano para nós é uma celebração, assim, que a gente conseguiu passar pela enchente e conseguiu vir aqui agora de novo. E eu marquei que eu disse, eu vou pessoalmente porque eu quero conhecer Mas também. eu posso falar uma coisa, ano passado a gente sabe que vocês não estiveram por motivo muito justo. Mas, como patrocinador, vocês estiveram na nossa camiseta. Obrigado. Tanto é que eu entreguei uma ali, que a gente deixou guardado desde o ano passado para entregar em mãos esse ano. Muito obrigado. A gente agradece também muito a nossa parceria. Muito obrigado. Não, e para nós é uma honra, assim, tantos parceiros que foram solidários com a gente no momento da enchente. E a gente sabe que é um ganha-ganha, um ajuda-ajuda, né? Para nós, essa feira e o evento é muito importante e é muito importante estar presente. Agradecemos mesmo assim, o apoio que vocês nos deram no ano passado, foi um ano tão difícil para a gente. E agora eu acho que daqui para frente é olhar para frente e lutar. Frente e só vai, né? Mais uma enchente, vocês nesse fim de semana, era com uma enchente. Não. Esperamos que seja menor, né? Por enquanto estamos seguros ainda, mas nós estamos preparados, isso é outra coisa. A gente aprendeu muito. Se no nosso local lá se acontecer alguma enchente, a gente tem um período que a gente consegue levantar, tirar os produtos, assim, não que não seja um problema, mas a gente está, digamos, preparados. Vamos lá. Cara, muito obrigado. Não, valeu, muito Parabéns obrigado pelo evento. Vou estar me obrigado divertindo pelo aqui conselho, também. gente. Obrigado aí para contar um pouco da história, porque muita gente vai estar assistindo isso aqui. Às vezes é um cara que nunca também teve a oportunidade de vir aqui. E eu gosto de mostrar um pouco bem a visão de fora, assim, como é que é um evento. Sempre que a gente tem essa oportunidade de falar com vocês, com outros que estão aqui, eles dizem, nós vamos divulgar e dizer, você quer a tecnologia do off-road, venha para a Feira Isso aí. Jeep. Muito obrigado. Então, ó, fica o convite aí, ó. Obrigada também. Quem nunca veio, quem venha, porque a Feira Jeep é o lugar pro cara estar. Quem gosta de barro, quem gosta de potência aí, ó, esse é o lugar aí, ó. Quero ver as finais aí, que vai ser fantástica. E ano que vem tem muito mais novidades. Ah, é? Pode dar algum spoiler ainda não? Não, é porque todos os anos o expositor traz uma novidade. Sim, isso aí. Obrigado. Agora é o seguinte, agora eu tenho que chegar aqui na W Off-Road, que o Alex, para quem vocês aqui que assistem meu canal já sabem que esse cara aqui... Prazer receber tu aqui na Feira eu Jeep. falei que eu ia vir, né? Aí, ó, demorou, mas veio, né? Eu demorei, mas vim. Esse aí. Esse é o Juninho, nosso piloto lá, que Aí, tantas vezes né? falamos. Cara, obrigado por representar aí também a marca aí. Estamos tentando representar o melhor possível. Cara, conta um pouco o que é diferente desse Jeep aqui com relação aos outros, assim. Bom, esse Jeep aqui é um LS7, que é um LS3 transformado para LS7. Tração integral, né? Vamos falar, é um V8 de tipo de Camaro, de Corvette. Isso aí. Que é o LS3, é o do Camaro do Brasil, né? Exato. E aí botou a cilindrada do Corvette. Do Corvette, que é o 7 litros. Isso aí. Andamento anual, FT600, né? Tem todos os equipamentos, EGT, Switch Panel, as Nano. E a gente anda com esse carro já há uns Quantos HP 4 deu? anos. Deve ter em torno dos 600 HP, 650 HP. Tem comando? Tem comando, cabeçote feito, tudo, taxa. Né? É um motor bem completo. A gente anda ele há bastante tempo já. O Juninho, Que câmbio que é? isso usa um 260F e uma sobrecaixa fabricada na oficina mesmo lá. É para fazer a transmissão 4x4. Sim. O Juninho já foi campeão brasileiro no ano passado, né? Ano Retrasado, vice ano passado. vice. E agora a gente está em primeiro no Campeonato Brasileiro. Estamos buscando. E a gente quer vencer a Feira Jeep aí também pela primeira vez. Já andava há muito tempo? Quanto tempo tu começou a andar?
Aí eu comecei a andar com 15 anos. É? Faz 15, 16 anos que eu ando. Comecei lá no Mato Grosso, que eu sou de Primavera do Leste. A gente anda lá há tempo já, daí viemos faz 6 anos pro brasileiro que é aqui na região. E quantos anos tem esse carro? 5, 6 anos. 5, 6 anos. Já nasceu com esse motor ou ele nasceu com outro motor? Não, nasceu ele com a litragem original, né? Sim, mas já era um V8 ali. Já era V8. Aham. Já nasceu assim. O projeto básico é esse aí todo. E é um dos primeiros LS que tem correndo aqui. Não, agora já tem mais. Não, mas na época acho que foi o agora, primeiro. né? Primeiro Foi o primeiro. Foi o primeiro LS. É porque não, LS na verdade é muito fácil de, bom de gerar trabalhar com potência e peso assim pro Jeep, como é que ficou? Também ele é um bloco bom porque é um bloco de alumínio, né? Ah, esse é bloco de alumínio. Bloco de alumínio. Então já compensa bastante, né? Que pega uma geração anterior é bloco de ferro. Sim. E aí com todo projeto de performance, né, o peso faz a diferença. E tu, o que tu tá achando aí da Feira Jeep? Cara, eu tô achando impressionante assim o que tem de carro e equipe, loucura, né? profissional, a pista rodando aqui. Sim. A feira ali, meu, impressionante. gigante. É uma mini SEMA assim Exatamente, desse E é uma semana de loucura. Se tu for pegar a SEMA lá, a parte de off-road, devido às proporções é isso aqui, né? E não tem prova, aqui tem a prova. Tem a prova aqui, né? E essas 4 categorias que andam aqui, mas tem mais 2, né? São 6 categorias. Explica as categorias assim pro pessoal. UTV amador, UTV Pro. Que o TV, na verdade, UTVs, né? é os UTVs ali, o Canam, praticamente só Canam, né? Canam. Tem Polaris também? Tem Polaris. Aí tem a gaiola 4x2 turbo e aspirada. E o Jeep aspirado e turbo, que a gente considera esse carro 4x4 aqui, o Jeep, a gente fala Jeep. Que começou antigamente, era o Jeep cortadinho, mais leve, e aí a evolução dos fabricantes, aí virou um chassi tubular, que tem várias variações, né? Tem esse aqui, que é a suspensão independente, tem com eixo rígido, então cada um anda com o seu projeto. E, tipo assim, eu acho que dá quase 200 inscrições, né? Tá. Do evento todo. Só a gaiola tem 110. Aí, uma coisa que me chamou a atenção, qual que é a razão, por exemplo, esse aqui é um pneu bem menor, né? Sim. Por causa que a velocidade... Não, é pra... O pneu aqui a gente precisa da tração, aqui é 4x4, precisa do pneu largo, né? Sim. O pneu alto vai alongar muito a relação, então para ajustar a relação... Mas na mesma categoria tem carros assim que andam com pneus maiores, menores, ou é mais ou menos nesse pneu? Esse pneu mais alto, você vai perdendo um pouco da estabilidade dele, fica mais alto do chão. Resbala demais, rápidas, assim, né? Destalona o pneu, aí perde a volta. E as voltas assim, uma volta interna, uma externa. A soma dos menores tempos em cada lado, que é o que vai gerar o campeão. Mas não cruza, né, na volta? Não cruza. Não é que nem Virar Imagina. Aí inverte e arranca de novo. E aí a soma do melhor tempo de cada volta que ganha. E ano passado ficou em que lugar? Aqui na FenaJeep em segundo e o Campeonato Brasileiro em segundo. Segundo também. Mas foi o carro, o único carro que virou 22 segundos aqui na FenaJeep. Ah, é? Foi mais rápido, Ainda então. é. Ah, é? Até hoje é o recorde. mais rápido desse carro. 22 segundos, é o único que está na casa dos 22. É. Eu me lembro na época da Varense, que eu era o único na 5 e 9, depois o único. Aqui a gente está, por enquanto, o único nos 22. O Alex, para quem não é antigo o suficiente, ele andava de variante amarela. Até vou botar uma foto aqui pra vocês verem a variante ali, empinava em Guaporé. 20 anos atrás. 20 anos atrás, né? E o Alex também, né? Ele faz todos os meus carros ali, o Mazda, sempre fez toda a manutenção. O Calibre também 4x4 agora, com pneuzão igual esse. Ah, não, o pneu não é... Não, calma. O Calibre, o Mazda, os carros ali tudo, sempre faz a missão aí. Prazer. Bom te ver, não tinha te visto ainda. É bom, valeu. Parabéns aí, prazer te conhecer. Vamos ganhar essa aí, ó. Vamos tentar levar. Vamos lá que tem um monte de lugar pra passar ainda. Agora, Leonardo, vamos dar uma volta aqui nos stands, cara. Eu vou dizer, eu fiquei impressionado com o tamanho da feira, a qualidade dos stands aqui, os caras estão, vou dizer assim, devido às proporções, é um SEMA off-road no Brasil. Eu fui há uns 3 anos atrás, quando era no outro local, né? Cara, mas aqui, assim, ficou muito bom. Aí, ó, assim, os stands tá com um nível muito alto mesmo. Legal, há muitas empresas aí, o pessoal que a gente conhece aí, das antigas. E aí, tudo bom? Tranquilo? Bom. Pessoal da Kaiser aí, blocante. Legal.
fabricado no Brasil também. Tem bastante acessório, assim, os rela, esses farolzinhos aí eu botei no cadete. Ah, no... Olha aí. Max, e aí, Grisão? Tudo bom? Ó. Aí as barracas aí, ó. O pessoal curte. Os para-choque tudo reforçado. Até stand aqui de fabricante, ó, da JWM, legal. Eu acho que eles estavam andando antes até. Esse aqui 100% elétrico ou não? Parece ser. Não. Não, combustão. É um híbrido. É híbrido. Esse aí é um híbrido. As rodas aí, ó. Os caras tem umas rodas legais. Pior que falando em roda, preciso roda pra minha ML, mas isso é um outro assunto. Strong, prova. Aqui os chassis, a Rhino, né? E aí? Como é que estão? Tranquilo? Bom? Como é que tá? Parabéns aí pelo stand aí, por tudo. Aí tá. Esse é o novo aí, esse é o do Demo. Esse é o do Demo. Caramba. Achamos o motor do Demo aqui, ó. O bicho é louco, né? Nós trouxemos a estrutura crua, vamos dizer assim, né? O pessoal tem noção de como é. Sim. Como depois de pronto, né? Que os chassis são iguais, né? Sim. Pra ter essa ideia aí de... Cara, esse chassi de vocês tá fantástico aí, parabéns aí. Fico feliz. E esse vai de FT700, eu acho, né? 700. No stand do Rodrigo, do Toca Terror, os dois chassis também são de vocês. Né? E ele tá usando também uma 700 lá no Projeto Vermelho. Que legal. E cara, como é que quantos anos vocês têm de história, assim? Conta um pouquinho aí. Cara, hoje a Rhino, vamos dizer que ela é nova, né? Recente, assim. Ela tem 7 anos, né? De construção da empresa. Porém, para ter esses 7 anos e ter todo o know-how, tem 35 anos de Ziober. Sim. Na verdade, a Rhino é um produto da marca Ziober. A Ziober hoje é a pioneira no segmento de academia ao ar livre. Normalmente o pessoal costuma chamar de chica velho que tem em praça, né? Então, diante disso tudo, surgiu a Rhino. Que legal. Então, todo o maquinário, projetistas e tudo mais da Ziober incorporam um time da Rhino. Que legal. Parabéns aí, cara. Parabéns porque a evolução do off-road também conta pelo carro, né? O carro tem que ser seguro, tem que ser rápido. O principal foco nosso primeiro é a segurança, né? Focar na segurança e resistência da gaiola para não sofrer, né, no corpo, vamos dizer assim. E hoje, com a tecnologia de vocês, de quem também fabrica os amortecedores e tudo mais, conseguimos levar o esporte a outro nível. Que legal. Parabéns aí. Obrigado. Tá bonita a estante também, parabéns. Valeu. Aqui, ó. Magna Torque. Legal. Bacana os projetinhos ali, né? Da Rhino. Aí, ó. Cara, olha aqui, ó. É aquela lá. Aquela tá com a 700. Caramba, olha aqui, ó. Toca terror, top. Olha isso aqui, ó. E aí, tudo bom? Tudo bom. Tá. Cara, olha só. Que nível, hein? E a 700 ali ficou linda, hein? Olha que legal o lugar da FT700 aqui, ó. Bah, que legal. Esse é o primeiro, acho que, da gaiola, assim, forte mesmo, um Jeep forte com FT700. Meu, a construção de tudo do carro, olha só. Muito, muito bem. Isso aqui deve ser uma loucura. Que louco isso aqui, meu. Esse é. Oi, cara, o nível disso aqui é impressionante. Olha só a extensão da roda traseira aqui. E a força que tem que ter. Que motor tem esse aqui? É o do Corvette. Ah, também o LS. Cara, impressionante. E é turbo ainda o negócio. É um V8 turbo, single turbo aqui, ó. Caramba.
É legal ver a construção dos carros, assim, pra quem é de outro meio, assim, tu não começa a ver as coisas assim, disco de freio no cardan. Os Unimog, esse eixo é de Unimog, de 2150. É de Unimog. É um Unimog. Ele tá dizendo que o eixo aqui é de Unimog 2150. Caramba. Agora é o seguinte, esse aqui, não sei se não é a estrela do evento aí, hein? Cara, que projeto maluco aí, meu. Maluco. Vamos contar um pouquinho pro pessoal aí, porque às vezes eu que, digamos assim, olho de fora, assim, vejo um LS turbo, é single turbo, né? Uma turbina. Uma turbina só. Uma turbina que eu sei quantos HP dá pra tirar nisso aí. Cara, tem que ter força, né? Tem que ter força. E FT700, tudo o projeto aí. Conta um pouquinho do projeto, o que é a ideia. Então, esse é um projeto Rock Balsa, a gaiola Rock Balsa. Né? A gente usa eixo do militar Unimog 2150, direcional, traseiro. Motor um V8 LS6, tudo preparado, comando, mola, trava, pistão, biela, comando, tudo, como se diz, tudo que dá. Usa uma turbina PSR roletada. Quantos milímetros essa turbina? Ela é 7173. Tá. Mil e poucos cavalos aí. Tá, 1.200 cavalos. É isso aí. E já andou não? Ainda não, tá limpinho ainda. Já andou, mas lá não aguentou, né? Teve que dar uma volta. Limparam ele então. Contamos com a FT700, descida parceria de vocês lá, agradecer também. Que legal. Bom demais. Primeiro carro off-road do Brasil. Eu ia dizer, eu acho que é o primeiro carro e ainda num nível altíssimo, né? E o resto da construção, assim, o que tem de diferente nesses carros? Então, esses carros que a gente espelhou no estilo americano, fazer os amortecedores, bypass, tudo na barra, quanto atrás e quanto na frente. Entendeu? Usa, igual falou, o eixo de 2150, que já é um eixo que levanta o centro de gravidade, um portal, engrenagem, bloqueio pneumático. Olha só, isso aqui é interessante, o eixo levanta porque ele não fica no centro da roda, né? Isso, ele é mais alto, tem duas engrenagens no portal que faz ele ficar mais alto. E pela estrutura, fazer um carro bem baixo, né? Baixo, com potência, com a pista. E ao mesmo tempo ele não é tão baixo, ele é alto, não é alto chão. Isso aqui é os fins de curso É o batente hidráulico. Hidráulico da suspensão. Cara, o tamanho do Uniball aqui. Pra aguentar a pancada. Cara, olha só o tamanho desse Uniball. Diferente um pouco da que vocês mexem mais arrancada, aqui esforça mais do carro. Sim. Entendeu? Em termos de suspensão, barra, tem que ser tudo reforçado, senão, como se diz, cai tudo pro chão. Sim, cara, tem que ser muito forte, ainda mais com 1.000 e poucos cavalos, né? O torque que vai ter isso aí numa reduzida, 290 né? aqui de torque. Sim, se tu botar que relação ele tem de primeira e diferencial, assim? A reduzida tem 2.8 de redução para a roda, entendeu? Ela tem redução no diferencial e no portal dá 6 para 1. A gente usa um câmbio de F250, entendeu? E, tipo assim, qual que é a relação certinha? Eu não sei te falar, mas... Sim, mas então reduz, assim, a primeira mais o portal, mais o diferencial, vai ser uns 9 para 1 ali. Mais ou menos. Mas a gente você vê esses carros andando, é sensacional. Você vê esse menino andando aí, pilotando... A gente tá com a outra lá fora, ou seja, a verde. A gente usa a FT550, faz muito tempo. E vamos participar daí, acho que daqui a pouco amanhã cedo. Cara... Quer que você vai lá pra você dar uma olhada? Vou lá, vou estar, tô aqui tô impressionado, vou dizer assim, a primeira Fenajeep que eu vim, né, só via por a distância, mas cara, parado lá uma máquina dessa aqui é diferente, imagino como é que é dentro. A sensação é boa, hein? O mais interessante que eu falo pra todo mundo, eu faço serviço pra eles, é a rapidez que ele constrói um carro. Esse carro a gente começou a fazer ele com... Não foi 60 dias. É mesmo? Vir pra cá. Tanto esse quanto aquele. Cara, Dois carros 60 dias. Entendeu? Então, aquele carro ali fiquei impressionado também, né? Ficou muito bem acabado. Claro, ele é outra pegada, assim, né? É tipo assim, a configuração do carro um pouco inferior, o motor, porém ele é o capuzinho do Jeep, porque tem gente que gosta mais do Jeepinho e tal, né? Pra dar uma lembrança de... Mas a funcionalidade é praticamente a mesma. Cara, e quanto é que pesa um negócio desse? 2.600. 2.600 ainda. Sim, porque só os eixos... Deixa 800 quilos par de eixo. 800 quilos par de eixo. Pesado. Cara, 800 quilos. Meu Deus do céu. Bom, pegar um guindaste para levantar isso aí, né? E esse aqui é V8 também. É o mesmo pneu, mesma roda. Também um V8 turbo, né? V8 turbo. Só é preparado mais a parte de cima. Comando, mola, trava, pistão, biela, vira, esse é original. Sim. 550 aqui. E aqui a gente deixou tudo assim, a FT controla tudo. Farol, lanterna, partida na tela. Sim. Tem muito problema antes, é o seguinte, barra. Sim. Botão. Sim. É uma volta, aqui não tem problema nenhum. Sim, bota ali. Eu vou na verdade, você meu outro carro, eu já cheguei a andar com fita debaixo d'água. Sim. Não para, não funciona.
Teve uma entrevista pro Strafite lá e falou, cara, mas debaixo d'água, debaixo d'água. Aquelas fotos cheias de barro embaixo d'água, impressionante, né, cara? Aí eles falam assim, a gasolina pra água não serve. Cara, se fizer um chicotinho certinho, vai ficar bonitinho, não tem nada. Na verdade, o chicote às vezes é mais relevante do que a própria... porque tu tem que se preocupar com sensores, com tudo ali, né? Relé, as coisas. Relé, é verdade, né? E aqui não tem nada mais alto pra botar também, né? Tem que ser bem vedado. Cara, vocês estão de parabéns aí. Obrigadão. Que legal, meu. Fico Obrigado feliz pela aí. Parceria. Parabéns aí, meu. Obrigado. Bom trabalho. Muito bom mesmo. Olha, tô impressionado aí. Vai ter que vir pro mundo off-road também. Vou contar uma pra você. Aí, ó. Obrigado. Obrigado. Camisetinha nossa. Aí, ó. Valeu. Obrigado, pessoal. Obrigado, viu? Bom trabalho. Parabéns pelo Valeu. stand também. Obrigado. Legal aí, engrandeceu a feira, engrandeceu o meio. Ficamos felizes aí de ter parceiro aí também. Valeu. Tchau. Agora é o seguinte, achei esse cara aqui, ó. Bom, Fellini. Esse cara aqui, quantos anos trabalhando no FT? 7 anos. 7 anos, né? Tu foi um que ajudou a gente a desbravar os off-road, né? Isso, exato. E agora tu tá desbravando a tua carreira aí, né? Exatamente. E baseado aqui, né? Nosso maior público é esse aqui. Cara, é legal sempre porque ao longo da história da Fueltech, né? A gente tem tipo 200 funcionários, mas a gente teve milhares de funcionários, né? Mas tem alguns assim que a gente tem um carinho especial. Eu acho que tu é um desses, assim, porque tu é um cara que contribuiu muito, assim, para nós crescer em certos segmentos, tu ajudou muito o desenvolvimento. E eu fico muito feliz de ver, assim, a tua carreira, né, seguindo depois. E uma coisa legal que às vezes é o seguinte, o cara sai da empresa, mas na verdade continua parceiro, né? Com certeza. E às vezes... parecia no início, a gente olhou assim, pá, o Fellini tá saindo, é uma perda grande, mas, cara, hoje a gente continua trabalhando juntos, né? Com certeza. Eu acho que uma coisa legal tanto é um ganha-ganha com a empresa, assim, a gente foi ver todos os nossos funcionários, que eu acho que trabalharam, aprenderam alguma coisa, fizeram um desenvolvimento e tem uma carreira assim, é legal porque a gente se conecta muito, né? E hoje tu tá agora com a tua oficina, né? Isso, a gente tá com a oficina, tem dinamômetro, trabalha com preparação, mas a nossa vertente mais forte é o off-road. E onde é que é? Fala pro pessoal. Cara, é em Cotiporã, é do lado de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Nós já estamos agora com funcionário e tudo mais, então tá escalando bem legal, assim. Trabalhamos com a Fueltech, todos os projetos. Basicamente off-road diesel muito Tua forte. mulher, né, junto, né? Minha mulher é engenheira também, daí ela faz... eu tentei botar ela no escritório, não consegui. Aí ela faz instalação de nitro, instalação de WMI, faz tudo lá junto, então... Tá num desenvolvimento muito legal. Até essa parte do WMI, ele participou muito ativamente do desenvolvimento dessa parte do WMI, né, que é a injeção de água metanol, especialmente para o diesel, é uma coisa que fundamental. É fundamental, né? Fundamental. E aqui obviamente tem muito diesel e o pessoal não sabia que dava para botar uma Fueltech junto, né? E aí, na verdade, controla um monte de coisa, né? E aí tu agrega todos os controles, a proteção do motor, que é fundamental para o motor diesel, e ainda o ganho de performance com o WMI e principalmente o óxido nitroso, né? Daí a gente mescla tudo. Que legal. Que legal. Tem a plaquinha ali para FT e... vamos ali. Aqui a gente tem uma demonstração. Mostra aí, então, o que é o WMI para o pessoal. Cara, basicamente é um sistema de injeção que a gente injeta mistura de água com metanol no coletor de emissão dos motores. Então tem dois tipos de motor mais beneficiado, que é o motor diesel e o turbo gasolina. Sim. Nos dois casos a gente já instalou e a gente tem benefícios bem legais. No diesel, que é o mais convencional, a gente baixa em 50 graus de temperatura de ar, mais ou menos, que é um intercooler químico. A gente tem um problema principalmente na trilha, que, cara, não tem velocidade. Sim, o ar no intercooler tradicional não funciona, né? E ele suja, né? Exato, e a primeira vez que eu entrar no barro, ele entope, acabou o intercooler, não tem intercooler. E aí a gente tem um intercooler químico. Sim, bota um reservatório, o água metanol vocês têm, dá pra tanto fazer, né? Mas tem que ser água desmineralizada, né? Isso, esse é o ponto. Então é importante ainda, às vezes é mais fácil tu comprar já o líquido, digamos, pronto, misturado. O uso é pouco e não é caro assim para comprar, então para esses níveis da trilha... E aí é um relé, uma bomba... o sistema de anti-retorno, né, e o injetor. Sim, o anti-retorno é porque se der, obviamente, um carro turbo pressurizar para não pressurizar aqui, né? Exatamente. Tá, demonstra isso aí, funciona ou não? Cara, a gente tá com uma FT aqui só para demonstração, aqui tá no pedal, mas não necessariamente é com pedal, né, normalmente é com pressão de turbo. Então, basicamente, tu liga na tela da Fueltech, e aí tu vem progressivamente injetando conforme a necessidade. O mais legal, tem que ser atomizado, tá? Sim.
O grande segredo é a atomização do injetor. Sim, o bico ali, na verdade, ele tem todo um princípio para atomizar aquilo ali. Exatamente. O resto do sistema é mais simples, mas o injetor é... Aí, é o progressivo aqui ainda. Legal. Show. Cara, isso aí revoluciona, né? Pega os motores diesel de muita potência mesmo, se não botar isso aqui não tem como fazer. Eu tenho um teste prático, eu fiz um dinamômetro, meu dino tem freio, MWM6, uma K27, 3 kg de pressão. Tá. 17 segundos ele para embaixo, 1000 graus de EGT, sem a WMI. Nosso limite máximo teto para tirar pé. WMI ligado, mesmos 1000 graus, 54 segundos para embaixo. Ah, é? Baita diferença. Pra mim, é a diferença entre quebrar e salvar o motor. Sim, claro. É a minha diferença. E aí eu tenho outro recurso. Se eu tenho um motor muito forte, com muito diesel, eu não uso meio a meio água metanol. Boto mais água que metanol. Sim. Não ganho HP, mas eu derrubo as temperaturas. Sim, que aí tu controla. Os carros, os tratorzão diesel, aqueles de 2, 3 mil cavalos, assim, os caras basicamente eles gastam mais água, né, do que diesel. Isso é uma coisa impressionante, sim. Se for pensar um motorzão, uma potência absurda, ele injeta mais água no motor do que diesel, gasta mais água. Caramba. É impressionante, só que aí tem que atomizar muito bem, assim, porque senão a água, tanta quantidade de água assim pode dar um caos hidráulico, né? Aqui a gente faz, alguns veículos tem 2 estágios já de WMI. Uma solenoide para o segundo estágio, porque se eu entrar com os 2 injetores, aquela quantidade num RPM mais baixo, uma pressão mais baixa, apaga o motor. Sim, ele apaga a ignição. E aí eu tenho os 2 estágios de WMI, tipo um Pronitro, assim. Que legal, tá bom? Muito bom, cara. Tá funcionando. Parabéns aí, fico feliz aí, ó. Orgulhoso aí dos pupilos não, e aí. assim, aqui a gente não falou, né? Mas eu sei que a fila de espera aí é acima de 30 e tantos projetos, né? Não, o cara tá agora lá... já passamos dos 40 nesses 2 dias de feira agora. Só os projetos novos aqui, né? Tá, e muito legal, assim, os projetos bem diferentes. Estamos trazendo os V8 para o off-road, que era mais... O pessoal não tinha muita interação e, cara, a gente vai demonstrando. É muito benéfico, por mais que seja um pouco mais caro para montar, a médio prazo ele se paga... Aí, ó, vou dar mais uma dica, agora é injeção direta, né? Então... Aí tu vai ter uma outra leva de motor que dá para usar, né? Com certeza. Os motores mais modernos, que antes os caras não conseguiam aproveitar, vai dar para usar agora. É ótimo, com certeza. Show. Vamos continuar a volta aí, ó. Valeu. Valeu, Léo. Os motorzão aí, errei. Bom. Cara, eu vou dizer, os caras estão muito bem estruturados. E aí? A maioria do povo só te pede, né? Te pede, negócio da Fritec, eu lembrei de você. Mandei fazer um negócio pra você. Ô, louco. Eu vi que você toma chimarrão bastante, você é gaúcho, que nem nós, né? Tá aqui dentro. Abrido é um kitzinho pra mate. Daí eu fiz boa. Caramba, olha aí, ó. Boa, obrigado. Eu fiz um bagulho assim, ó. Aí, ó. Daí, como é FT, eu vou ter que freestyle em primeiro lugar. Segue no meu número de fluido. Obrigado, meu. Obrigado eu mesmo. Você me atende sempre sou dos tratores, você me atendeu pelo telefone. Que bom, fico feliz. Obrigado. Valeu mesmo. Valeu, que legal. Show. Tudo bem? É legal isso aí, né? Os caras às vezes nem percebem que tá, digamos assim, atendendo alguém, que nem o cara falou. E agradecer. Show. Bota ali. Agora é o seguinte, vamos continuar a volta, cara. E aí, gurizada? Tudo bom? Stand aí grande da S-Track também, né? São muito fortes também. Parceirão nosso também aí. Tem ideia de quantos expositores estão aqui? Cara, é gigante a feira, De cabeça não, Léo. E vem crescendo bastante, né? Eu vou te dizer, se tivesse o dobro de espaço, estaria tudo ocupado. Com certeza. E aí, tudo bom? Vai chegar nos outros países também. Que legal, parabéns. E aí? Tá vendo? Legal. Apresentando a Vino, a E Fox aí? aqui no Brasil também. Legal. Prazer. Legal. Você lembra dele? Legal. E agora tem uma marca de produtos próprios, né? Daí vamos expor no C mais cedo também. Que legal, cara. Parabéns. É isso aí, cara. O William viu outra palestra. Tava em Brusque? No Torier. Legal. Tava cheio aqui lá, né? Grande, né? Que bom. Fico feliz aí. Legal. Boa sorte no expansão aí. Não é fácil, mas não desisto, tá? É isso aí. Valeu. Legal aí a história das empresas aí, desbravando, né, o mundo.
Ah, por favor. e aí, claro. Lá em casa você vive na nossa família, porque é só teus vídeos lá, só teus vídeos. Que legal, claro. Legal. Cara, não, tem cada projetinho assim que eu me encantei naquele Jeep, né? Que não é um Jeep, é a bolha do Jeep ali da Rhino que a gente tava. Só que nem eu falei, né? Cheguei atrasado. Já levaram aqui. Tava vendido. Plaquinha vendido, vendeu na feira. Não, e hoje é sexta-feira. Ah. Cara, aquele ali. Mas como falam, né? Às vezes dá um probleminha de banco, assim, né? Com o banco. Ah, muito top. Tem que falar com a patroa. Aí pra ela a gente diz que é investimento. Claro. É assim que a gente vai conseguir. Vai valorizar. Pega os experts. Vocês viram essa Ford, né? 150? Top, né? Ah, tá bonito essa 150 aí, ó. Animal, né? Bonita, hein? Sai a blusa aqui. Isso aqui é outra coisa que vai crescer bastante. Bem bonita essa aqui, hein? Esse é um projeto que a gente restaurou ela inteira. É, tá linda, Faltou cara. só o Futec agora, né? 4.9. Ah, motor 6 cilindros. 6 cilindros. Ah, tá bonito, parabéns, hein, cara. Impecável aí mesmo. Tá em Tijuca, ali, Santa Catarina. É, esse trabalho aqui no interior assim é muito bem feito. Né? Hoje a gente representa a Fox aqui no Brasil também e fazemos serviço de restauração. Né? Legal, parabéns. Os caras são bons aí, ó. Vários projetos que tem o carro aqui. Cara, mas não dá pra passar em tudo, mas tá. É impressionante tá legal. o tamanho da feira. Tá legal, a estrutura assim, muito produto, bem mais profissional que... Aí, dica! E aí? Tudo bem? Tranquilo? Na feira Jeep, ó. Aqui é... Aham. Vou precisar levar uma camiseta depois aí, vamos ver se eu compro uma aí. E aí? Tudo bom? Como é que tá? Tudo bom? Bom te ver. Tudo bom? Tranquilo? Hã? Isso aí. Ah, legal. Impressionante. Cada ano maior, né? Cada ano maior. E aí? Como é que estão? Beleza, secretário? Bom? Beleza? Bom? Tá bonito aí, ó. Tá legal a feira, hein? Parabéns. Bastante empresa bem profissional, aí o Valvoline. Ah, San Marino, ó. Ah, tem uns banquinhos de época, eu acho muito legal. E aí? Pior que o cara fica olhando assim e fica tudo na cabeça processando os projetos assim. Onde é que eu preciso de uma peça, onde é que eu preciso de alguma coisa. Cara, acessório também, né? Isso aqui é pra quem gosta, para o cara que está montando um projeto aqui, meu Deus do céu, é fácil torrar o cartão aqui e gastar o cartão. Tem muita promoção na feira também, né? Sim. Sim, acaba, o pessoal fecha o negócio, né? Cara, olha esse Jeep aqui, que coisa linda. Com Fueltec ali, ó. Ó. Deve ter 450 aí, ó. Que legal, deixa eu abrir isso aqui. Banquinho. Bem legal. Conta pra gente aqui essa história aí que... 2004, não sei quando começou a vender. 2003? 2004. Um cliente meu não tinha o que fazer, ele queria melhorar muito o carro dele, andava de Weber, né? Ele disse, Luiz, eu vou comprar uma injeção eletrônica. O que tu acha? Como é que eu vou instalar? Não, o cara dá o acesso, dá o apoio, tudo. Daí a gente comprou. Esse Pro FI. Esse Pro 1 FI. Cara, instalamos. Esse nome ninguém nunca entendeu. Não, ninguém entende, mas ó. Chamam de F1, E muito massa. Daí estamos instalando até hoje. Hoje ele comprou para 150, que eu vou instalar. É esse aqui? Não, é no Gol. Outro? Num Gol. No Gol mesmo. Tá para fazer instalação na oficina. E vou instalar e ele vai te doar aquela antiga injeção para botar no museu da Que legal. E eu vou te falar, eu até falei ontem pro menino de vocês,
Não sei quantos aviões tem voando com o Fueltec, né? Não muitos. É até ruim de falar, mas eu fui, instalei no avião. Tu acertou no ar? Acertei no ar, acertei no ar. Aí liguei lá, pô, instalei num avião. Meu Deus, não pode, não tem acostamento lá. Digo, pô, beleza. Mas voamos, o cara precisava pegar o papel do avião, o documento. Mas voa. Que legal. AP Turbo no avião. E vocês estão envolvidos aqui em tudo. E hoje mudamos de ramo, tô fazendo Jeep desde 2008 e estamos mexendo. Que legal. Esse Jeep a gente faz todo, né? Todo o processo, fabrica suspensão e faz todo o processo de montagem, né? Aí tem um 3.0 turbo, Ômega. Ah, é o do Ômega, né? Ômega. Malandro. Esse aqui é um C30XE, na verdade, né? É praticamente quase motor de calibre, né? Uma parte baixa, pelo menos. 2 kg. 2 kg de pressão. Dá medo de acelerar isso aí. Cara, que legal. Não tem nada de operação, tudo original. Muito massa, muito massa. Cara, o Jeep é zero. Eu faço suspensão, faço rodas, faço padlock, faço para-choque. Pecinhas de off-road. Sim. E legal. mexe também com rua, né? Mas rua... Onde é a oficina de vocês? Sou em Taió, 200 km daqui. Rua a gente mexe clientes específicos. Então esses dois irmãos aí que a gente fazia sempre, né? E continuamos fazendo, né? Mas hoje o foco da empresa é off-road. Que legal. Meu carro tem 450. Parabéns. Que legal, meu. Fico feliz aí. Parabéns pelo sucesso. Tá bom. Boa feira aí, boa tarde. Pra quem começou, como... Devagarinho, né? Assim vai. 20, vou cobrar então a injeção ali pra gente botar no museu depois. Boa. Valeu. Devo ter arquivo daquele avião instalado, fotos e voando sem porta, depois com porta, depois com cockpit. Então, deu uma volta no... Uma volta completa no stand. Volta completa no stand, foi. Vou dizer aqui, ficou impressionado, bem legal. E agora aqui o nosso stand da Fueltec, né? Nós temos... aqui, ó. Aqui o que a gente fez, ó. A gente botou o dash do DeLorean, ó, que a gente fez na 700 mil com capacitor de fluxo, nível de plutônio. A velocidade aqui é 188 milhas por hora, ó. Nível de plutônio, capacitor de fluxo. Todas as informações do motor aqui, ó. E aqui o que eles botaram o dash? Aqui é o dash do Supra, ó. O mapa do Supra, ó. Que legal. E aqui nosso expositor. A gente tem um stand sempre aqui, tem toda a parte de vestuário. O que não tiver aqui, o pessoal pode comprar online também, né? As camisetas, Fueltec. O que a gente tem de projeto aqui, ó? O do Marte. O que é esse projeto insano aqui que vocês fizeram? Bom, a gente juntou basicamente um Suzuki Carry com o motor Hemi SRT8. A gente conseguiu chegar agora com a injeção, né? Em 490 cavalos de roda. Aspirado aqui, né? Cara, mas eu vou dizer assim, ó, eu não sei se eu fico mais impressionado que eles botaram um Hemi desses como é que é o nome desse daqui mesmo? Suzuki Carry. Suzuki Carry, é a caminhonetinha. Ela era perua, vanzinha. Ela era uma van, aí cortou aqui. Cara, uma FT600 ali. E eu não sei se eu fico mais impressionado com isso até. E, cara, o escapamento foi uma obra de arte aqui, né? A gente fez todo o espelhamento 3D do conjunto depois. E aí fez o projeto também em 3D e é o corte em CNC. E a gente vem juntando e vem soldando. Caramba. E aqui, ó, dá pra... Isso. Até não é o tubo fastiado, isso, não é nem cortado, só em fatia, Exatamente, só tira a fatiazinha, encosta o tubo e solda, né? E é equal length aqui pelo jeito. Tubos iguais aqui, os equal length. Exatamente. Se forem dimensionados para ter o mesmo comprimento certinho. É feito o H em cima do cano. O H aqui. Isso. Isso é uma coisa, qual que é sobre o H, o duplo Y, o X, quais são as... O H é mais para torque, né? Então particularmente a gente priorizou aqui a questão torque, não tanto potência. Potência já é mais em X, né? Então, que legal. vai muito do gosto também, do que está querendo... Tanquezão de inox, quantos litros vai aqui? Esse vai aproximadamente 80, mais ou menos. Caramba, dá para fazer uma autonomia. Depois vai vir ainda a caçamba aqui, né? Ela vai ter vai vir uma caçamba aqui. Ela vai virar uma picapezinha, aqui truck, né? E olha o chassi inteiro. O chassi também foi todo desenvolvido do zero. Suspensão multilink na traseira, duplo ar na dianteira, suspensão a ar. É? Sim. Deixa eu podemos ligar ali. Só. Caramba. Tem todo o comando ar dela também, né? Sim. O radiador aqui. Todas as linhas também sempre ou em alumínio ou inox. Cara. Linha rígida com aerotips também.
Ah, eu tô devendo uma visita pra vocês aqui. Pior que essa vez eu não vou conseguir parar ainda. E tá aqui do lado, né? É, eu tô uma em cima da outra. Tô devendo uma visita pra garagem do Martin também, pra dar uma olhada nos projetos ali. Tem bastante carro legal pra curtir aí e ver. Cara, mas que coisa louca, hein? Parabéns. Parabéns aí, meu. Muito obrigado. Marrom na mão. Bom te ver. Bom dia, Anderson. Uma semana depois da outra aí. Rapaz do céu, você viu correria, bicho? Não descanso. Daí? Tudo certo? Bom? Bom dia. Um amigo meu de Campos Novos lá. Bom dia. Visitando. Oi, criançada. E aí? Tá, vai acelerar outra já aí. Vamos acelerar esse daqui. Não sei se você viu a gaiola ali na Rino, Eu vi, nossa. já filmei, viu ela ontem, animal. Rapaz Vai botar o do teu céu. motor com nitro, né? Vai pôr. Cara, vai ficar bonito. Vamos ver o que vai acontecer ali, bicho. Meu Deus, eu nunca vim, eu não tenho nem noção. Cara, é muito... Se eu falar pra você que eu não sei nem onde é que eu tô. Mas estamos aqui. Cara, a pista é legal, é embaçado o negócio. Tu acelera lá bastante isso aí, não? Não, lá eu andei no Transparaná, né? A gente andou 2.700 km caramba. No Transparaná, né? Com o TV? Pauleira, meu TV. Daí aqui é a primeira vez, eu não tenho noção como funciona. Eu acho que tu vai te virar bem. Será? Eu acho que sim. Tem que ter uma mistura de loucura com habilidade. Você quer ir? Não, eu não. Eu vou... Não, tá aí, vamos junto. Eu dou uma volta contigo, mas não. Não, acelerar. vai dirigindo? Não, eu vou do lado. Eu vou de Zequinha? Não, vamos do lado então. Vamos? Eu vou do teu lado, então só. Então. Ó, que massa, velho. Que legal, vai, o evento. Piada do céu, imagina, pós-Armagedon, toda essa loucura. Pô, o TV não tava pronto, eu terminei ele ontem à tarde, cara. Tu que montou ainda? Ele tá fuçadinho? O ombro tá melhor. Tá mais ou menos, agora que eu vou colocar a tipó e a tala do dedo. Tá quebrado. Tá aí, do Armagedon ficou o gostinho lá, né, cara? Ficou o carro mais rápido do Meu evento, Deus do né? céu. Não, Parada. imagine, ainda que nós estava ajustando, né? Sim. Nenhuma passada eu passei de pé trancado. Nenhuma? A que eu passei mais 4,6 segundos. Ah, tirou o pé tudo em 4.6 ali. Ah, eu não sabia que o 201 metros era pra frente da... Tem um bagulho ali em cima. Eu não sabia que era pra frente o 201. Sim, ali no final tava embaçado também, né? O Heraldo perguntou pra mim, ô chefe, você tá vendo onde é que é o 201 metros? Falei, é ali naquele negócio, na primeira foto dela. Não, é ali não. Era depois. É pra frente. Ô, você é louco, você tá tirando o pé antes, mas eu não sabia também. Mas o carro tá muito forte, né? Tá rápido, muito bicho. bom, né? Eu acho que ali, se não fosse a chuva, a gente entrava com 4,6 brincando ali, né? Se tivesse... É que nem tu falou, às vezes é um fator, né? No caso da admissão ali que quebrou, Pois um fator bicho. O BO foi aquela explosão do carro. Essa explosão do Opala me fodeu tudo. Isso quebrou tudo. Gira, que loucura, bicho. Não, tá bom. Aí até você ajustar o carro de volta e deixar tudo certo. O backfire judia, né? Sim, porque explode tudo ali. Explode tudo, bicho, deforma tudo. Por isso Até tem que ter até o painel ali, aquele... Tem a chapinha de burst panel? Tem. E ela explodiu também ou não? Mas eu coloquei hidrazinho, não, meu. Ah! Daí ó. Foi? Não, destruiu tudo. Mas depois na corrida tu tava usando ou não? Não, no Festival Velopark no ano festival passado. Só daquela vez? Isso, só daquela vez. Daí agora até ajustar tudo pro seu coletor virou no S. Sim. Então a gente fez voltar, Empena, soldou. tudo, né? A gente planou ele, deixou tudo certo, mas homem do céu, destruiu tudo. E agora até o Opala voltar, o que é? Não vai ser fácil. Na verdade, se tivesse... Ali era um problema que foi, né? Foi a admissão. Se tivesse... não tivesse acontecido isso, tava candidato às finais ali. Pois é. E o que tu achou do argentino ganhar? Eu vou falar um negócio pra você, olhando assim no modo geral. Pra evolução do esporte agora, nós vamos caçar os argentinos. Sim. Certo? Então eu acho que foi bom. Pois é, eu acho que foi merecido, né? Foi merecido, né? Porque o cara batalhou pra estar ali, né? E a princípio, nossa, eu tava naquela loucura lá torcendo, vai Fábio, e torcendo pro Brasil. Mas pro esporte em si foi bom, que agora vai vir uma evolução no nível hard agora pros carros, né? E agora olhando num modo assim, foi legal. Foi legal. Porque era inesperado, imagina. É que a gente não quer, né? Eu na hora falei, puta que pariu, mas que bosta, velho do céu! Hoje a Argentina ganhou. E veio quantos argentinos? Nossa, me deu um desespero, piá. Falei, mas é uma bosta. Mas, homem do céu, se for ver pro esporte em si, agora deu um... Viu, o Armagedon agora deu um boom. Eu vou te falar, o público da América do Sul vai vir assim no próximo em peso, os caras vão vir enlouquecidos. A evolução dos carros no Brasil também agora, você só aguarda o que vai vir. O brasileiro é ninja, eles vão evoluir os carros nível hard. Então pro esporte, se for ver agora no modo geral,
Vai ser bom que a evolução vai ser muito monstra, né? E agora nós temos que caçar os argentinos, corre atrás deles. E vai a velha rivalidade aí, Brasil e Meu Argentina. Deus do céu. Mas é triste, né? Lá, igual na hora lá, foi puta que pariu, né? E o Fábio futebol, tava na frente. Agora O Fábio tava na frente, né? Pelo vídeo, assim. Parecia que no final ele tirou o pé, né? Ele entortou e tirou o pé, eu acho, o Fábio, né? Pois é. O argentino passou ele no finalzinho, né? porque ele tirou o pé, né? Teve que abortar, né? Piada do céu, eu entrei em parafuso ali, mas agora depois, pós-corrida, a gente recebeu a visita do Rony Viegas lá e conversando com ele. Eu falei, piada do céu, a evolução agora vai vir nível hard, né? Agora caça os argentinos. Uma coisa que os argentinos têm, há 20 anos eles andam em Buenos Aires, que a pista lá é bem parecida com ali a lateral. Então eles estão muito acostumados com aquela pista, se for pensar, né? E vocês andam em pistas diferentes, né? Cada pista tem uma característica e se for pensar, essa ali estava mais desafiadora do que a maioria das outras, né? Porque você pega uma pista assim, até Cascavel, outro lugar que tem um pouco mais de borracha, parece, né? Ali não, ali era lisão, né? E com aquela umidade tava mais liso ainda, né? Pois é, lá no final dos 201 metros, lá na pista da esquerda, que loucura aquilo lá, né? Imagina, o Opala deu uma escapada ali, o seu Helder não é ninja. Aquela desviada, né? E o Dani, falou com o Dani essa semana? Não consegui falar. Mas ele tá melhor, né? Tá. Eu conversei com o Rony Vegas em relação, tá tudo certo. Foi mais um susto ali, menos mal. E aí, você tinha que visitar nós lá, né? Pra ver o tamanho da cagada que eu tô fazendo lá. Quando é que é a inauguração? Agora a gente solta o concreto na segunda-feira agora, a gente já começa a concretar lá. Vai uns 30 dias pra ficar tudo pronto agora. Mais ou menos, 30 dias, caramba, tu é rápido, hein? Era um projeto pra 4 anos, vai sair em 10 meses. Caramba! É que eu não tô seguindo muito o que os engenheiros tá pedindo. Fala um pouco pro pessoal entender da pista lá, onde é que é, o plano. Então assim, pessoal, a princípio era só pra mim fazer um barracão e 100 metros de pista pra mim testar o Opala. Só, mais nada. Eu preciso tirar minhas coisas da cidade que eu tô incomodando muito, sabe? Rapaz do céu. Começamos, aí foi o banco a corda, aí já deu uma pista lá de 700 metros. 700 metros? A gente já fez uma estrutura monstruosa lá dentro, fez um lago para jet ski, fizemos uma pista de dirt jump, bicicleta lá também. Deu um circuito para andar de kart, dar 1,6 km lá na parte de dentro, lá tem 4 bacião. Ficou muito gigante lá, viu, vocês não têm noção. Ficou um negócio assim, fora do normal. Que legal. Eu nem acredito que eu tô fazendo uma cagada. Mas cara, eu vou te dizer assim, tu consegue, tu tem um nome, né, e tu consegue atrair as pessoas, os parceiros. E o público vai ser muito bem-vindo para ver de perto aquela loucura nossa lá. E a princípio era só para mim testar os carros, né? Agora vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pergunta assim. Eu vou montar uma turbina do F14. Sim. No Opala. Tô sabendo das tuas loucuras aí. Eu vou montar, porque eu tenho que montar outro carro, né? O Opala tá só os pedaços, né? Daí eu tenho que fazer um outro carro, não tenho o que fazer. O carro, ele tá surrado, né? Ele tá igual eu, tá tudo quebrado. Vai remendando e vai indo. A injeção, toca os dois? A turbina... O setup do Opala, o jeito que tá lá, mais a turbina. Não, é que assim, a turbina... Eu até tenho um conhecido nos Estados Unidos que é o Booster Boys. Agora apertei ele agora. Não, tem um conhecido nos Estados Unidos que é o Booster Boys lá. E ele tem Tu viu aquela minivan que ele tem com uma turbina de helicóptero? Não vi. Eu vou te mostrar depois. É uma minivan que é uma turbina de helicóptero que toca a tração traseira, tá? E eu visitei ele lá, filmei, olhei tudo e eu sou bem próximo dele. Ele vai ter algumas dicas assim para algumas partes da operação. Mas o que tem que fazer? Tem que botar, a Fueltech vai ligar no motor principal, ela vai ligar também ali, só que assim, aquilo ali é um sistema bem robusto, assim, antigo, né? Ele é basicamente uma injeção mecânica, assim, simplificada. Isso, ele basicamente joga o querosene, né? O diesel. É diesel ou querosene? Querosene. Ele basicamente joga querosene ali nas câmeras e vai... Tá, mas aí o que acontece? Ele tem um lag de turbo muito gigante, né? E pra nós tirar o lag de turbo, você sabe o que é, né? É óxido nitroso. Assim, ó. Tá, tu quer botar óxido nitroso naquilo ali? Pra tirar o lag. Aí se der um backfirezinho ali, perdeu a fazenda. Não, eu acho que não dá não, bicho. Não? Eu acho que não. Se for pensar aquilo ali em combustão espontânea todo o tempo, né? O tempo inteiro, né?
Só que eu precisava tirar o lag. Na hora que tirou o lag, a óxido nitroso para empurrar. Mas na verdade, eu precisava que funcionasse a mecânica completa do carro, precisava que funcionasse o sistema de óxido nitroso e o motor junto 3 segundos. Entendi. Porque depois tem que desligar tudo, né? Como é que vai parar? Não, essas partes assim de tipo de ligar, desligar, controlar o óxido nitroso, daqui a pouco botar alguns sensores nela, ler tudo na injeção. Aí tu grava todas as informações, porque aí tu vai ter informação desde pressões, temperaturas, EGT, dá pra fazer um monte de coisa ali. Dá pra fazer, né? Com certeza. Meu Deus, tio Punch, eletricista em Heraldo Bueno, você prepare. O bicho tá pegando. Quer um chimarrão? Piada do céu. Não bebe? Eu tomo uma cerveja. Quer tomar uma cerveja comigo? Não, agora não, essa hora da manhã. Eu não aprendi a tomar chimarrão. Meu falecido pai tomava, a mãe toma chimarrão. Lá todo mundo toma chimarrão e eu tomo cerveja. Quer aprender agora? Piada do céu. Viu queimar a boca? Eu tirar a chiclete da boca. Que massa, bicho. Pô, é bom, hein? Viu? Isso vai te dar mais energia ainda. Eu não aprendi a tomar chimarrão lá. Imagina, lá em casa. Todo mundo toma. Todo mundo toma. É só eu sou. Tá fora. É que não era erva Fueltec, né? Essa aí é erva FT. É erva FT mesmo? Vou te mandar aí pra pacotinho. Mesmo? Tem uma até com ouro que a gente tem junto. É bom, hein? Com o que tem? A gente tem uma com pó de ouro dentro. É mesmo? Ô, louco, bicho. Essa é pra aquele momento especial ali, o cara comemorar. E não dá pra colocar álcool no meio? Dá pra inventar, e deve ter uns caras que já inventaram isso aí. Que a mãe toma todo dia chimarrão. Não, eu também, eu tomo uma térmica todo dia. Sério mesmo? Pô, que massa, bicho. Aí. Eu vou querer mais um. Tá, serve aí, ó. Pô, que massa. Que legal. Mas que legal, meu. Viu, imagine que loucura que vai ser esse projeto do Opala, bicho. Cara, uma loucura. Meu Deus do céu. Tipo, realmente, cara, Pô, me dá mais um mesmo. E dá pra fazer funcional mesmo. Gostei. Gostou do chimarrão? Pronto, agora deu. Vamos achar onde vamos comprar uma térmica, uma coisa. E pau. Falar pra você que eu não aprendi nem tomar café. Não café? Caramba. Café e chimarrão. Só no energético. Agora no energético. Tá eu sou mais do suco, do refrigerante e da cerveja. E como a gente tá construindo a pista lá, depois eu aprendi a tomar pinga com limão. Agora? Nem fodeu tudo. Mas é massa. E é gostoso, hein? A gente vai lá, toma um moído, que tem o nosso operador da patroa lá, ele faz um moído, é limão e pinga. Não gelado. Pai do céu. Tem dia que eu saio da pista e só consigo chegar no portão da casa da mãe lá, eu dormo dentro da cama, né? E aí, aqui tá com a costelão aqui não? Não deu tempo de fazer. Não deu tempo de fazer? Ele faz um costelão no escapamento aqui, né? Nas viagens. Isso. No Velopark fez, né? No Velopark, a nossa janta. Dessa que nós estávamos voltando, deixa eu te contar. Já pegamos uma chuva. A parte do céu, a água tava uns 10 centímetros. Sim, tá uma loucura, né? Cozinhemos a costela. Marinemos na água. Marinemos na água do asfalto. Aí a hora que parou a chuva, damos mais uns 200 km. Secou tudo? Ficou meio, sabe, uma costela marinada na água do asfalto, mas comemos igual. Mais ou menos. Costela ao molho de asfalto aí, ó. Do céu, de bom. Puta que pariu, Anderson. Aí eu vi. Vou te trazer um chimarrão aí, ó, pra ti. Vocês têm aí? Tem cuia, bomba aí, tudo. Vocês estão muito longe daqui? Estão no stand aqui, ó. Eu juro pra você que eu não sei onde é que eu tô. Quer ir lá agora? Dá pra nós ir lá? Vamos lá. Eu só vou pegar a carteira de cigarro. Vamos lá. Eu já tava conversando. Vamos lá. Pitando cigarro, tomando chimarrão. Aí, ó. Que massa. Pinhão, você não come pinhão? Bom, só não tem pinhão hoje aí, mas tem. Mas é bom, né? Interiorzão. Ô, Piá, que massa. Sabe fazer o chimarrão, não? Não. Bem fácil, ó. Bota a erva assim, até aqui assim, ó. Bota com a mão aqui, sem a água, né? Vira pro lado e deixa só assim. E aí tu bota a água por aqui. E aí bota a bomba. Já era. Bem pra botar a bomba, tá tampa em cima, assim. Mas eu tô olhando que tem um filtrinho. Não tem. Não é filtro? Não, é um... Não é filtro. Ele tem só... A bomba mesmo, ela é furadinha, né? Não é um canudo só. O Piá Quantique é bom? Puta que pariu, bicho. A mãe a vida inteira me ofertando chimarrão. Não, eu não gosto. Tu nunca tinha tomado?
Sim, eu experimentei uma vez ou outra. O primeiro chimarrão na vida que ele tomou. Olha aí, ó, com o Anderson. Obrigado, cara. Gostei. Agora, no lugar de eu voltar bebendo energético e tomando Coca-Cola pra estrada... Vai ver a energia que isso aí te dá, viu? É mesmo? Chimarrão tem um monte de cafeína também, ó. Especial. Pô, que massa, bicho. Eu vou pegar a carteira de cigarro ali. Vai. E vamos lá, então. Tem erva de ouro aqui também? Daí, pesadinha, bom dia. Eu vou dar esse aqui de presente pra ele, ó. Daí, como é que está? Tudo certo? Olha aqui, ó. Homem do céu. Pera aí, dá uma outra erva aqui. Pitcuia, chimarrão aqui, ó. Agora eu vou aprender a tomar chimarrão, viado. Aí, ó. Sério mesmo, presente aqui? Sim, claro. Obrigado, Anderson. E tem a erva aqui, ó. Rapaz do céu, eu vou tirar fora aqui na cunha. Olha aqui, ó. E a erva é nossa ainda também, ó. Erva mate nativa. Protec. Que massa, bicho. Não, já vou voltar guiando o busão, tomando chimarrão. Mas que tal que capricho? Ali é a bomba, ó. Isso aqui é a bomba. Puxa fora aí que ela... Com dó de estragar a caixa? Mas é. Vou ter que rasgar. É pra isso. Pô, pra quem nunca tomou chimarrão, bicho. Não gostei, hein? Aqui é o seguinte, ó. Tu vai botar a erva até aqui assim, mais ou menos. Bota com a mão assim, ó. Deixa a erva toda assim, tá? Mas como é que você faz pra ela ficar dividida no meio? Você joga água antes? Não, seco, ó. Tu deixa assim, tá? Aí tu só volta um pouquinho assim, deixa inclinadinha, a erva vai estar dividida, tá? Aí tu pega a chaleira com água quente aqui, não pode ser quente demais. E coloca a água aqui assim, escorrendo por cima aqui, ó. Aí a água escorre por aqui, ó. E vai enchendo aqui. Aí quando tu encher, aí vai ficar dividido assim, tu pega a bomba, ó. Normalmente segura em cima e coloca aqui assim, ó. E deu. Sobe do céu. Aí, ó. Olha aí, pessoal. Vamos aprender agora a tomar chimarrão com o Anderson Dick. Obrigado pelo presente. Não, eu que agradeço. Fico feliz aí, levar a cultura também, querendo ou não, do Brasil, né? É isso aí? Que massa, bicho. Esse aqui, se a minha mãe ver, ela vai querer me tomar. Não vou mostrar pra ela, não. Então, daqui pra lá, eu volto tomar um chimarrão. Tá bom. Só comprar uma térmica agora, né? Se bem que a gente tem chaleira, uns negócios dentro do busão. Vai. Ferver uma água ali. Não é muito quente também a água, né? Normalmente uns 60 graus, assim. 60? 65. Não, ferver 100 graus. Não, tem que ser menos que 80, assim. Porque senão fica... Queima a língua? Queima a língua. Uma vez eu cheguei nos Estados Unidos, lá na empresa, tinha uma funcionária nova, que ela via que alguns deixavam a água quente pro próximo do chimarrão, só que ela não era gaúcha, ela não sabia a temperatura, ela foi lá e botou pra ferver. E eu fui lá, enchi o chimarrão, tomei um gole, Queimou a língua? Não, queimei o céu da boca, tudo ficou uma bolha única, assim. Queria matar ela. Tal? Que massa, Rayane aí, ó, um abraço. Pô, que tal a organização aqui dentro, né, olha esse negócio aqui, ó, esse aqui é teu naipe, ó. O negócio ali, ó. É um V8, pelo jeito? Olha aqui, ó. O que tu acha? Puta que pariu. Oi, Fio, tudo bem? Tudo certo? E aí, ó, olha aqui. Chassizão, câmbio de Gol, ó. Isso. Câmbio de Gol com um motor Hemi, escapamentão, tudo legal. Mas o câmbio é forjado, né? Não sei. Rapaz. Mas é que o motor tem 500 e poucos cavalos, né? Se for pensar, 600. Não é turbo nem nada, né? Então deve aguentar. E o pezinho disso aqui... é do Brasil. É no cara aqui de Jaraguá. Jaraguá? Você conhece o Martin Wig, que é o cara da Malve, sabe a Malve? Malve, roupa Malve. A roupa Malve. Malve é uma empresa, uma das maiores empresas do Brasil de roupa. É dele esse carro. O cara é um maluco. Que massa. Ô, deixa eu dar uma olhada dentro, né? É ele que fabricou tudo. Foi você? Ô, Pia, parabéns. Ô, que massa. Dá pra me andar nele? Olha. É uma brincadeira. Rapaz. Isso aqui empinando, 600. Isso aqui empina que é uma... Entra aí. Ele tira a dianteira do chão? Imagina acelerando isso aí. Pô, eu achei que só eu fazia as loucuras, Pia. Sempre tem um cara. Meu caneco, bicho. Pô, que massa. Engajona. Troca de marcha no cabo. Isso aqui, cara, eles têm uns vídeos isso aqui acelerando assim, empina de uma maneira incrível.
Pô, mas e por que ele não usa na arrancada? Não, Ele não usa na arrancada, porque o motor tá lá pra trás? Não, ele montou agora, esse aqui é um carro meio de rua, assim. Mas não andou ainda. Tá acabando o carro, né, ainda. Qual cidade que ele é? Daqui de Jaraguá do Sul. Jaraguá, ali, Sara 47? É. Pô, cadê o menininho? Cadê ele? Esse aqui. Ô, vem aqui um pouquinho. Ô, por que você não põe na lista? É que é pra andar na rua esse aqui, por incrível que pareça. Mas dava pra botar isso aqui? Isso aqui Não, andava. ele é muito rápido, não tem peso? Sim, bota uns pneuzão atrás ali, cabe o pneu que quiser. Dá pra fazer. Nunca teve interesse em colocar aqui na lista Sara 47? É que na verdade é de cliente, né? Então a gente fez com o propósito de rua. Mas... O Martin. Mas você nunca colocou na pista pra ver o que vira? Pista de kart. Tem um vídeo dele acelerando assim? Tem só um parte da piscina. Deixa eu ver, tem um vídeo muito legal ver. Ô, Pia, mas que tal? Que loucura! Oi, a suspensão dianteira do que é? Esse é do Boa. Tudo eles que fabricaram. Deixa eu ligar a suspensão lá, deixa eu levantar. Deixa eu puxar aqui. Ô, Pia, que tal? Que massa! Olha aqui, ó. Só andando assim mais tranquilo. Olha que traciona. Deve ser legal, hein? Eu hein? falo pra você que dá pra dar uma aterrorizada, sabia? Mas soltou pra ver a velocidade final dele tudo ou ainda não? Não, isso não. Ô, Anderson. E olha, os escapamentos fizeram tudo com os comprimentos igual, as coisas bem elaboradas. O dono desse carro aqui tem dezenas de carros, é um louco assim, mas o cara é mais louco que a gente. Ele falou que a suspensão é a ar? É a ar mesmo, os bichigão ali. E eles construíram todo o chassi, ó, tá vendo? O chassi é todo projetado ali, olha as balanças ali, ó, não é assim um chassi original. Agora ele vai fazer uma picapezinha aqui. Ô, que loucura! Aqui você regula a dianteira, a traseira. Diz que dá pra você regular na largada, né? Dá. Faz o burnout com a dianteira abaixo, para não judiar tanto da transmissão. Se quiser fazer uma empinadinha ainda pra... Pois é, dergue só a suspensão dianteira e só a traseira no chão e pau. Olha as ideias que eles estão me dando. Sei não, sou paleira a carvão, não vai vir com os bexigão no lugar dos amortecedores. Não, mas tá ligado que o Luiz e o pessoal nos Estados Unidos fazem, eles pegam uns cilindro pneumático grande, assim, aí bota em paralelo com o amortecedor. E aí tu regula, na Fueltech tu regula ele pra ir abrindo assim a suspensão. E aí tu vai pressionando. Isso dá pra fazer. Isso. Na verdade assim, é um pistão pneumático industrial, tá? Mas usa mola. Sim, na verdade carga assim, de mola tem. Tudo é suspensão, só que aí o que acontece? Aí tu não precisa botar a suspensão tão agressiva pra abrir, tu pode deixar a suspensão trabalhar normal e quem faz abrir a suspensão é o pistão pneumático. E aí tu usa a pressão de CO2 para empurrar ele para abrir. E aí tu consegue estender a suspensão sem deixar ela toda arquitetada para isso, sabe? Porque quando tu tem que mudar muitas barras... No caso faz armar a suspensão igual um TT. Sim, tu faz armar a suspensão. Porque na verdade, teoricamente, qualquer carro, quanto mais tu pressionar o pneu no chão, mais tração é. Então, na verdade, só que se tu pegar... Para te conseguir esse efeito na suspensão, tu tem que fazer um jogo de barra meio elaborado, né? E às vezes esse jogo de barra, ele trava a suspensão. Então tu consegue, dessa maneira, tu empurra a suspensão para abrir sem precisar que a suspensão esteja... Usa amortecedor normal. Amortecedor normal, mola normal, tudo normal. Coloca como se fosse aqueles bypass. Na verdade, em paralelo. Sabe o sensor de amortecedor pequenininho? É como se fosse um sensor de amortecedor, mas é um pistão. É basicamente um pistão paralelo à mola, entendeu? Então, na verdade, tu só vai ter uma coisa estendendo a suspensão. É interessante, né? O pau tá tudo torto, vamos tacar uma coisa desse lá. Na verdade, tu pode só botar... Imagina que loucura. E tu pode fazer o contrário, tu pode até puxar a dianteira se tu quiser. Tu pode botar um na frente para puxar a dianteira e um na traseira para abrir. E aí tu faz o carro, empurra a traseira no chão. Rapaz do céu. Isso aí o Luiz de Leão fez naquele promote que ele estava andando ano passado. Mas só a tração traseira, né? Ele igual no 4x4 ali, daria pra... Tem que ver se a dianteira, se tu quisesse, não sei se teria utilidade, mas tu poderia baixar a dianteira, assim. Poderia fazer o carro, baixar a dianteira e levantar a traseira. Mas eu acho que a traseira que é o segredo. Se tu conseguir fazer a traseira e pressionar no chão mais,
Aí tu depende menos. E aí, na verdade, quando tu empurra a traseira pra frente, a dianteira traciona melhor. Mas o Heraldo Bueno já viu esse sistema já? Sim. O Heraldo, aí, ó. PA. Aí, e o Heraldo ali, isso aí é um pistão, deve ter até no Brasil esse pistão, porque isso é industrial, entendeu? Tu olha pra ele como se fosse um amortecedor, mas ele na verdade é um pistão de máquina. Só que aí tu pode ter uns hidráulicos e ter uns pneumáticos, entendeu? Pega um pneumático, que aí é com ar, entendeu? Com CO2, ar. E para controlar a pressão dele, é a garrafa de CO2 normal ali com 140 então, depende do... exato. Normalmente é isso. Aí tu só tem talvez tenha que ter mais ar, né? Porque talvez ele seja um pistão mais... tem que ser um cilindro maior, né? Talvez um cilindro maior. Aí tu vai ter tipo uma garrafa de nitro. O tamanho de uma garrafa de nitro. Aí a solenoide usa, mesmo solenoide se usa para regular a pressão de turbo? Sim. Aí tu regula ali nele. E na verdade tu pode ainda botar um sensor de curso que tu pode fazer ainda... Na 700 ainda dá para fazer como se fosse, a gente chama de lendo a extensão e deixando certinho. Aí tu não precisa controlar quanto tu quer de pressão. Tu controla quanto tu quer que ela estenda. Entendi. Gente, você olha a aula que o Piá tá levando. A gente chega a ver uns projetos de doido desse daqui e já tô tomando nota aqui. E tem mais uma coisa que dá pra fazer, ó. Quando distraciona o carro, tu pode fazer um pau assim, um pulso grande de um amortecedor empurrar no chão, entendeu? Porque aí é como se tu... Não precisa você entrar tirando potência aí e você põe no chão. Porque é uma das maneiras de tu mudar a estrutura, a tração do carro. Basicamente tu dá uma pancada assim no pneu no chão, assim, pra ver se ele para de distracionar. Ou quando tá dando tire shake, que não é muito comum, mas quando dá um tire shake assim, tu dá uma empurrada rápida assim, tipo como se fosse um boost mais ali na suspensão. É igual pega o próprio Velopark que a gente tava andando, né? Então, o carro, você nem escuta o controle de tração. Sim, nem escutou, de tão perfeito que é, né? Mas eu ouvi então, falar uma que tu dessa pediu podia soltar a força. Não, nessa também nãoava. Eu ouvi falar que tu pediu pro Heraldo desligar, né? E achou que não tava funcionando e quando saiu o controle ele quase se perdeu, né? Foi aquela com o Elder? Foi com o Elder? É. A hora que desligou o controle de tração, o carro escapou. É, que muita gente não percebe, mas um carro, pensa assim, um carro 4x4, que nem o teu, que tem um monte de pneu grande, não tão grande mais, mas tem muita tração, acho que não precisa de controle de tração, mas é totalmente dependente. Mas agora numa dessa, o lugar tá tirando força, a gente trabalha suspensão. Dá pra deixar a suspensão do jeito que tá ali. Sim, na verdade tu só vai fazer um teste de empurrar pro chão o eixo. Cara, é bem simples, porque na verdade basicamente tu vai pegar onde é que tu tem as torres do amortecedor, tu bota 2 pistão pneumático ou pra fora ou pra dentro, normalmente pra dentro, porque pra fora deve estar pegando por causa do pneu. E aí tu vai botar esses 2 pistão que vão empurrar o eixo pra baixo. É bem simples. Vamos fazer. Era só ver, Tio Punch Electric System. Quero saber o que vai acontecer. Imagina que massa, bicho. Não precisa tirar potência. Aí é só carcar os pneus no chão e pau. Imagina que loucura. Gostei da ideia, não sabia que existia isso aí. Na verdade, tem alguns amortecedores que eles fazem no próprio amortecedor, né? Aí eles vão lá e bombeiam para dentro do amortecedor, mas aí ele mais deixa o amortecedor duro do que ele ajuda nisso. Do que pressiona a suspensão. Outra alternativa é botar uma bolsa tipo dessas de ar assim, em cima da mola, sabe? Aí de certa maneira tu faria o mesmo efeito assim, porque tu vai estender. Também daria para fazer. Mas em paralelo eu acho que é melhor, que você não mexe no que tá a suspensão. Aí se tu quiser deixar ele desligado, ele não afeta nada, ele tá o pistão solto ali, como se fosse um sensor só de amortecedor. Você imagina que loucura? Imagina conseguir soltar tudo que o Opala tem para oferecer. Mesmo? O Heraldo até hoje nunca conseguiu soltar a força do carro, né? Imagina. Ele anda sempre em cima do controle, Se for pensar os... pega lá no 150 metros, kit distracionado e já entra no controle de volta. Na verdade, o segredo é tração, porque HP tu consegue tirar e mais do que vem. Se for pensar, é uma das razões até que os carros, por exemplo, um monte de 4 cilindros, tem 1000 e poucos cavalos, tá andando junto, né, na verdade, se for pensar. Porque, na verdade, o limite ali é tração. Não consegue... Tu que desenvolveu até o sistema de 4x4, porque antes disso pega o Golias, por exemplo, né? O carro tem mais potência que todo mundo ali, não consegue tracionar só na traseira, né? Não traciona. É muito difícil armar tudo ali para fazer. Mas essa ideia dos amortecedores aí, deixa pra mim que vai vir. Agora a próxima evolução do Opaleira Carbon, se nós fazer as cagadas que queremos fazer mesmo, nós vamos fazer isso aí. E uma coisa legal na 700 é que ela tem tu consegue controlar um monte dessas coisas diferente assim, por conta, sabe? Tu pode fazer uma rotina lá. Ela distracionou, carga o amortecedor. Dá pra fazer umas coisas assim, entendeu? Tu faz umas regras ali que ela consegue comandar sozinho. Você imaginou dar uma passada inteira no 201 metros, sem tirar o pé? Imagina, soltando força? Cara, é um 4 baixo, né? É um 4 bem baixo. Imagina você baixar um 10º, 2? Eu acho que
no chão ali, se achar o que tem que regular, baixa bem mais que isso até. Será que baixa mais? Sim, certeza. Se for pensar o carro, quanto é que sai de 60 pés o carro ali? Sai um 2. Um 2, Londrina a gente já saiu de 1 no prep. Se tu conseguisse assim, sair de 1.0, por exemplo, e meter pressão, uma potência, porque olha só, manipula, eu acho que mais de os 200 metros está manipulando potência, né? Sim. Se tu conseguisse já botar mais cedo tudo, ou praticamente não ter redução de potência. Pô, mas que tal a ideia massa, gente do céu. Pô, é aula, né, falar com você, né, Anderson? Te dá as ideias, mas você é o precisa cara, do time bicho. para botar em prática, agora com o Heraldo e com o Punch. Essas horas a gente vê contigo que a gente é desinformado das coisas. Não, capaz. Ah, do céu, que massa. Pessoal, imaginou o Opala com toda a força que tem para oferecer, só na carga de amortecedor, carcando os pneus no chão, sem precisar vir um controle e tirar potência. Porque na pista com cola, meu Deus, muitas vezes os caras não conseguem fazer isso. Passar 300 por hora no pré. Sim, porque na pista com cola, às vezes os caras não conseguem fazer isso porque o pneu desarma. Na pista sem cola, tu não consegue pressionar tão forte que ele desarme. Ele não gruda tanto para desarmar o pneu no slickão. Então com certeza deve ajudar. Tio Punch Electric System, Heraldo Bueno, estamos vendo onde é que estamos se enfiando, né? Valeira Carbon, acho que vai ter muito para oferecer agora com esse novo sistema aí. E vou fazer. Eu acho que vai. É só você me contar onde é que eu arrumo essas coisas aí. Não, o Luiz achou nos Estados Unidos esse cilindro ali, mas, cara, tem que ter no Brasil. Vamos pegar a especificação, vamos ver, tem que ter no Brasil quem fabrica esse tipo de coisa e venda, porque é industrial, é um pistão industrial. Só tem que ver assim, a dimensão dele, as extensões que tem a tua suspensão. Tem que ver quanto é que a tua suspensão dá toda aberta e toda fechada. E tem que ser um pistão que trabalhe mais que isso. Entendeu? E com um eixo grossinho, assim, pra também ele ter força de não entortar, né? E a garrafa lá dentro tá usando a garrafa de óxido nitroso. Exato. Que daí a gente põe o óxido nitroso. Aí tem gente que quando o cara usa nitro... Eu não uso CO2, Opala, eu uso tudo o óxido nitroso dentro. Exato, isso que eu ia dizer, tu pode usar óxido nitroso para esse tipo de atuação também. Sim. Obviamente é um desperdício um pouco maior porque ele é um pouco mais caro. Mas em compensação tu reduz, tu simplifica, tem um sistema para tudo. Sim. Entendeu? A maioria dos carros que troca, quando o carro é nitro, ele usa nitro para isso. Tá, me conta uma coisa, o que é mais rápido, o óxido nitroso ou o CO2? Eu acho que é a mesma coisa. Tu acha que não? Com a variação de temperatura, o óxido nitroso dá mais pressão. É que tu vai precisar regular igual o óxido nitroso para faixa de 100 PSI, 140 PSI. Porque tu não vai botar, por exemplo, 1000 PSI para acionar essas coisas. A vantagem é que a garrafa de óxido nitroso, ela não perde tanto igual o CO2, eu acho, na minha opinião. Porque depois que eu tirei o CO2 do Opala e coloquei o óxido nitroso ali para as trocas de marcha, essas coisas, piada do céu, a garrafa vai dar para tempo, hein? Mas é que é uma garrafa grande, né? Ou não? É uma garrafa CO2, tem a pequenininha, aquela um pouquinho maior. Um pouquinho maior, Ela vai, na verdade, ela vai 700 gramas, eu ponho 1,2, 1,3 de É que a jogada é o seguinte, ó, se não tem vazamento, ele joga muito pouco fora. É diferente. Então, às vezes a gente pensa assim, às vezes daqui a pouco tu tinha até vazamento no CO2, assim, tu resolveu tudo agora, porque o sistema de troca de marcha, de boost... ele tava vazando uma válvula também. A gente trocou agora por mais. Se não tiver vazamento, ele dá um tuc-tuc e não joga nada fora, assim, vai só aquela troquinha, assim. É isso aí. É bem pouco desperdício, aí vai embora longe. O alívio é só a hora que você tá desligando o carro ali que ele descarrega. Talvez esse pistão ele vai ter um pouco mais, porque é um volume mais de gás ali. Mas mesmo assim, vai baixar de 1.500 PSI da garrafa para 100 PSI ali. Sim. Então não é tanto volume. Mas imaginou? Eu já tenho um suporte no meio ali, que eu tirei o óxido nitroso. Já tiramos o nitro fora pra mim não injetar. Senão eu convenço o Heraldo Bueno, né? Ele vai pôr, imagina. Nitrometano, metanol e óxido nitroso junto. Meu Deus, calma. Ó, foca em tração. HP tu tem, viu? HP tu já tem. Ai, Deus. E não estragar nada, né? Essa é a jogada, né? Não, que não dê mais backfire, né? O BO aqui eu fiz cagar, né? Esse BO da hidrazina aí não dá certo não, pessoal. Você tem que deixar quieto, porque o prejuízo é grande. Não, o blower, assim, é muito delicado a combustível ali nos Estados Unidos também. Obviamente tem uns que usam nitrometano, mas é uma construção toda diferente, né? O negócio é igual o próximo projeto do Opala, a gente quer andar com 70% de nitrometano, né? Meu Deus. Eu quero andar igual Stop Fuel, sabe? Eu quero que ele passe a pista inteira acesa. Imaginou que loucura? Cara, mas legal. Agora essa jogada, sacada dos amortecedores aí, bicho, rapaz do céu. Boa. Eu nunca na minha vida imaginei. Ó, através de eu olhar um projeto do menino aqui, uma loucura dessa, agora vamos fazer outra loucura lá.
Você imagina? Tio Punch Electric System, se prepare, Pia. Até arrumar o coletor do Opala. Próxima rodada ali estará 43 Londrina, a gente já vai testar. Boa. Vamos fazer, né? Vamos. Pode ser, daí tem o suporte do Anderson Dick, junto com o Tio Punch. A gente dá as ideias, não tem problema. Você imaginou, Pia, nós baixar 2 décimos, 1 décimo, 2 décimos no carro? E uma coisa que tá legal, a gente tá muito alinhado, o Heraldo, o Punch, todo mundo, a gente tá sempre se comunicando. E agora, justamente na 700, eles são um dos primeiros a estar realmente botando a mão e entendendo e funcionando. Isso aí faz muita diferença. Trocamos a injeção do carro. Foi configurado o mapa antigo, da 600 na 700. Rapaz, a resposta do motor... Gente, vocês não têm noção. É fração de milésimos de segundo a resposta. Tem algumas coisas seguintes, os recursos que tem, se tu só converter o mapa, ele vai ficar igual. Mas a jogada é a seguinte, tem muito mais recursos que dá pra fazer. Não, mas a resposta é muito mais rápida. Tem muito mais recursos, assim, do tipo... Não que seja lento, mas velocidade de processamento, tu consegue fazer mais coisas na ECU para responder, para injetar. Tá, mas só na troca de injeção, por que ela ficou mais rápida? Cara, é acerto, é algum detalhe ali que eles pegaram e a aceleração rápida tem uma questão que eu acho. Não, mas conversa com o Tio Punch para você ver. Que loucura. De uma injeção para outra, é anos-luz de diferença. É que na verdade... A resposta pô, não tô conseguindo fazer burnout no carro, tô me assustando. Pode ver lá no Armagedon. Você esbarrar, dá o tapa no acelerador, esbarra pelo acelerador e segura bem pouquinho acelerado. E a hora que o pessoal... O carro explode pra cima. Caralho, bicho, eu não consigo segurar pelo acelerador. Eu não tenho limitador ali na borboleta. Sim. Não tem nada, é no pé. Pau. E antes eu fazia de boa. Pode olhar lá no Armagedon, acho que deu 2 vezes eu fazer o burnout lá e deu me assustar com a rapidez ali no acelerador. Também uma coisa, tu baixou um pneu um pouco também, né? Também fez isso junto, né? Não, mas o pneu traseiro não deu tanta diferença, sabe por quê? Porque tu mudou mais na frente? Eu tu faz o burnout na frente, a roda traseira do Opala tem 14 polegadas, eu usava um 16, então o pneu não pegava 100% no chão. Então na traseira do carro quase não deu diferença. Legal. Esse pneu pegou um pouquinho mais no chão do que o outro, na verdade. É mesmo? Só que eu não tô conseguindo fazer burnout. Vocês não vão ter que colocar uma travinha no acelerador para limitar. Para mim conseguir fazer. É bem fácil fazer. A maioria dos carros fazem isso, os blowers. Porque ele explode para cima, a hora que você acelera, dá aquela paulada, o carro sobe para cima ali, que cresce o pneu. A reação rápida, né? É a reação muito rápida. Então eu tô me perdendo por causa com toda essa evolução aqui no carro, é tudo muito novo. Porra, mas um evento, chegou, nem treinou direito, né? Fez um treino aquele dia lá e a primeira passagem já no 4 segundos, né? Todas as passagens do carro no 4 todas, segundos. Né? Todas. Cara, que legal. Agora imagina, se a gente não ficar tão na dependência do controle agora com a tração, pau. Cara, é isso aí, tem que achar agora a tração. Na verdade, assim, agora tu tem dados com pneu novo, com ECU nova. Porque o Heraldo não soltou o câmbio ainda. Sim. Ele tá deixando o câmbio deslizar bastante. Sim, tem toda a manipulação de pressão do câmbio, que é muito importante, que é conversor, que é o lock-up. Isso. Tu tem lock-up, não? Não. Mas mesmo assim o conversor, dá pra mexer nos estator, dá pra mexer na pressão de câmbio. Um monte de coisa dá pra fazer. Gente do céu, você vê que aula que o Piau tá levando aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa Poleira Carbon agora. Show. Abençoe, Deus abençoe esse cara. Quero ver tu tomando chimarrão depois, tá? Mas deixa pra mim, Piau, fazer um storyzão, voltando, guiando o busão, tomando chimarrão. Boa. Agora é o seguinte, vamos ver se o homem não tá muito ocupado agora aqui. Espera um pouquinho, Anderson, ele tá chegando. Eu ia dizer, ele não tá muito ocupado. Bom. Não, ele só foi trocar a camiseta, ele acabou de chegar da pista. Eu vi. Ele tá ali, ó. Olha lá, ó. Tá vindo lá. Tá bom. Espera aí que ele já tá chegando. E aí? Tá saindo a linguiça campeira. Agora que eu vi. Bom, como é que tá? Bem na tua terra aí. Bom, legal, né? E aí, tudo certo? Bom, aquilo? E aí, o hotel lá? Muito bom. Bah, fantástico, né? É um resort padrão mundial, assim, né? Não sente falta de nada. Nada. Ao contrário, né? Tem que cuidar da balança. É bem isso. Aí, meu, vou te atrapalhar um pouquinho aí. Imagina, atrapalha nada. Cara, esse cara aqui é o cara que é o patrão aqui, né? Eu tive muitos anos. Quantos anos tu corre aqui já, meu? Cara, aqui nesse lugar novo é... Sim, porque é até recente, né? É recente, mas desde o ano 2000 a gente vem pra na Jeep. E, cara, e aí, tudo certo? A capotada ali que deu ou não? Não chegou a capotar. Não chegou? A gente só saiu da pista, desbarrancou, né? Então caiu fora da pista e já não vale mais o tempo, né? E tu virou um recorde ali? Virei o recorde na pista anterior da dentro daí. 23,5? 23,5. É rápido, hein? É rápido. E aí, tem mais pra tirar ou não? Tem mais pra tirar, hein? Vou mostrar um pouquinho do carro aqui pra... Vamos lá. E aí? Esse aqui é o Jeep Turbo, então. FT600. Motorzão de BMW 328, 2.8 litros. Bobina da FT.
Tá usando FT Spark, não? FT Spark. Tá... Ah, é? Tá. Aham. Os caras têm as maldades aí. Tu viu? Sim, porque quanto tu usa de pressão aqui? Cara, nós estamos usando bem pouco pressão, 1,5 kg. Ah, mas mas já 1,5 kg é 500 cavalos, por aí mais, 600. 1.000 cavalos desse motor. Ah, é? Aham. Cabeçotão da estufa. Ah, é? Sim, comando. É um 3 litros? Uhum. Caramba. Pelo menos é o que dá dano no log lá, né? E dinamômetro. E como é que foi eu vi a puxada ali, foi bonita. Chegou a fazer uma alteração no... Sim, fiz uma configuração diferente, ele estava muito agressivo, anti-lag, e quando botava o pé assim, ele já distracionava na hora. Então isso aí estava prejudicando a gente, né? Sim. Então a gente diminuiu ele, deixou ele bem menos agressivo, e a gente conseguiu melhorar bastante a saída de curva, principalmente, para ter mais tração, né? Cara, que animal, hein? Bomba de óleo externa, né? Aham. Bomba de combustível mecânica. Ah, bomba de combustível mecânica. Aham. Onde é que ela tá? Tá lá aqui? embaixo. Ah, lá embaixo. Uhum. Cara, motorzão. Esse aqui é o 2JZ do alemão, né? 2JZ alemão. Esse cabeçote aqui fica melhor de fluxo que o 2JZ. Sim, eu também acho. É. E o motor aguenta. E é bloco de ferro ou de alumínio? Não, é alumínio. Alumínio. Mas legal. aí é todo reforçado por baixo. Sim, mas para peso é muito importante. Né? Muito importante. Né? Quanto pesa o inteiro? O carro inteiro pesa 1.000 quilos. 1.000 quilos? Os eixos pesam bastante. Porque se for pensar assim, que a estrutura é forte, né? Isso aqui é tubo grosso, né? Não, isso aqui é parede de 2 milímetros, né? O chassi dele, assim, só o chassi pesa 119 quilos. Ah, não é pesado? Não é pesado, não. Caramba. Que animal, hein? E aí, empolgado? Empolgado? E o aspirado está praticamente o mesmo tempo do turbo. É mesmo? O aspirado conseguimos 23.600, acho que é. 23.500 e alguma coisa. Qual o motor dele? Motor BMW V8, aspirado da 540. Deixa eu abrir aqui. Sim, o filtrão aí toma um sufoco, né? Toma um sufoco, pega barro mesmo, hein? Sim, ele é aspirado e tem nitro ou não tem tá usando? Nitro. Andando com 2 solenoides secos, daí nitro seco, né? Controlado pela FT. Cara, esse motor é muito bom, né, meu? E esse motor é muito bom. Ele é o S65? Não. É o M... Não. Não é. É uma versão a mais ralé, vamos dizer assim, que tem das BMW. Da 540 é o 4.4 litros. Não tem variador, nada. Ele é bem... Sim, ele é mais antigo. Mas é robusto, né? Mas é robusto o motor, cara. Aguenta os desaforos esse motor já. Esse motor aí BMW, se for pensar, é uma alternativa muito boa, né? Todos eles, né? Cara, o filtrão aqui, tamanho mesmo. E não chega a dar vácuo nada, ele é mesmo sujão. Mesmo sujo, não chega a dar vácuo. Não precisa tanto ar, né? Mais o gás, né? Sim. E vai direto, tá vai, pisa no fundo, tá nitro. Tá pro RPM e progressivo. Pro pedal, né? Que legal. E o que mais tá? Esse carro aqui tem mais de 40 provas, né? Esse carro é muito vitorioso. Esse foi o primeiro que eu fiz. Montei para esse motor desse carro aqui, só que começou confusão, desenvolvimento de peças, aí começa a atrasar o negócio. Daí eu comprei esse motor da 540, apareceu, não levava muita fé. Mas me surpreendeu, cara. Motor, meu Deus do céu, aguenta muito desaforo, cara. Nós estamos com quase 300 de nitro. E ele gira quanto esse motor? 7.000 estamos girando. Só que é tudo original por dentro, né? Até a junta de papelão. Tu acredita? E não... E tá andando que combustível? Nós estamos usando gasolina comum. Gasolina comum? Gasolina comum, cara. Comum mesmo, nem pode. Nada. Cara, comum mesmo. Não, aí fica... Pra nitro é muito importante ser gasolina, né? Muita gente às vezes bota álcool e aí tu não consegue botar muito nitro, né? Até a gente botou um WMI lá pra... E com o CGT a gente controla a temperatura ali, né? Qualquer coisa que exceder alguma temperatura já injeta água e metanol lá. Na verdade a tecnologia mudou muito, né? Nos últimos 10 anos, assim, se for pensar, né? Nossa, cara, se fosse fazer essa preparação há um tempo atrás, com certeza esse motor já tinha abrido o bico, né? Sim. Com todo o recurso que tem na eletrônica hoje para poder segurar o motor com a saúde total dele, né? Se for ver, na verdade hoje em dia tu investe na eletrônica e tem um controle melhor, com recurso de WMI, com controle do nitro. E aí tu pode usar um motor que a gente falou, um motor de ferro velho que não tirou nem os cabeçotes. Né? Chegou a tirar os cabeçotes? Não, só tirei o cárter, fiz o cárter lá para não puxar ar. Tem ideia do quilometragem desse motor, não? Mas, cara, eu acho que tinha uns 100.000 quilômetros por aí. Tirei uma capa de mancado de bronzina, né? Cara, zero. Botei de volta, usei a mesma. Cara, a bronzina usada. A bronzina usada, Sim, porque às vezes é melhor, porque ela tá sentadinha, né? Já tá bem certinha. E assim, o que me chamou a atenção, as bielas muito fortes, cara. E aí, assim, o parafuso já não é tanto, né? Mas a biela é boa, cara.
Tá aguentando assim, ó. Aí eu fiz assim, ó, os escape é bem legal. Fiz aqui a admissão ali, né? Melhorei um pouco no filtro de ar ali e já fiz um suportezinho para botar o giglé de nitro. E melhorou bastante, o motor só aspirado deu 325 de roda. De roda, né? Sim, isso aí é quase 400 de motor. E aí depois mais 300 de gás, né? Cara. Aguentando desaforo, né, cara? É tri, hein? Esse aqui tem tudo daí, né? Esse tem. Sim, tem aí já exagerou. Aí já é outro departamento. Mas aqui me surpreendeu bem, cara, porque assim, ó, o motor aspirado dele original tem 193 cavalos, né, do carro, né? E aí esse motor foi feito tudo para trabalhar com turbo, né? Então assim, botamos ele no dinamômetro, o cara deu 130 cavalos aspirado. Morto, bem destachado. Sim, porque foi destachado. E aí começa a vir pressão, o troço transforma assim, cara. Assim, sim. Com 1 kg de pressão ele tá com 800 cavalos. 1 kg de pressão. Meu Deus. Cara, impressionante. E o que levanta de barro ali é impressionante, sim, né? Quando tu olha de baixo assim, só vê levantando, a nuvem, né? E esse pneu, eu sou meio leigo nisso, né? Então me explica assim. Com certeza. Esse pneu, ele é meio menor, obviamente, do que um pneu de outras aplicações, rock crawler, esse tipo de coisa, né? E todo mundo usa o mesmo pneu ou tem variação? Esse pneu foi em desenvolvimento em parceria com a RPM Pneus. A gente usou 2 bandas de rodagem. Tu vê que ele é 2 bandas de rodagem, é uma recapagem de uns quadri, de uns outros modelinhos que tinha a banda já, né? Então a gente juntou a banda de rodagem uma na outra e a gente botou ele virado para exatamente pegar cavocar, e agarrar assim, então, e jogar para trás. Mas esse pneu, por exemplo, todo mundo usa igual? Sim. Porque não é obrigatório, é só porque ele é o melhor. Porque é o melhor para esse tipo de terreno. E vocês desenvolveram juntos? A gente desenvolveu e botou para então ele é um pneu recapado feito com esse desenho. Cara, ele deve cavocar muito, né? Impressionante. E eixo assim não tem problema aqui, conseguiu? Eixo assim a gente pegou do troller, a carcaça, né? Então depois ponta de eixo tudo forjado dentro, blocante, né? Feito. Coroa e pinhão também de uma marca legal, né? Com esse tamanho de pneu a gente não tem tanto problema de tração, né? Usamos cinética que tem que ser da RDCV, senão não aguenta. A gente usava da Toyota, era uma passada, já quebrava. E o diferencial traseiro é a mesma coisa, né? Aí caixa de câmbio usa 3 marchas, né? Então arranca em segunda. Aí aqui, como a gente tem bastante potência, já estou arrancando em terceira. Dou uma queimada na embreagem ali, mas o troço vai... E aí, mas nem fica troca a marcha? Não, né? Não troca. Nessa pista aqui não troca. Isso tem é bom, né? Isso é bom. Aí com o recurso do anti-lag também, a gente não precisa baixar a marcha. E qual a faixa de giro, assim, da mais baixo para o mais alto? Olha, dependendo da pista, né? Mas aqui, por exemplo, é de 5 mil para cima. Já é 5 mil para cima? 5 mil pra cima. Então o motor tá tudo em casa. Sempre cheio. Cara, muito legal. Aí eu uso uma caixa de transferência, né, por causa do sistema do 4x4, né, então é uma caixa feita, né, com engrenagem larga e corrente dentro, né, corrente tipo uma corrente de moto, é tripla, uma corrente de moto, assim. Então ela abraça toda a engrenagem, não tem perigo de arrancar dentro e coisa assim. Nunca enfrentou problema com esse tipo de coisa, assim. Mas é fabricada também, fabricação TIV, né. Pois é. Interessante. Aqui, ó, cinto da FT também. Aí, ó. Mandamos fazer um banquinho novo, um cinto da FT. Sim, isso aqui é importante de segurança também, né? Quer se sujar aí, Anderson? Quer entrar aí? Te agradeço agora. A alavanquinha. Tem o gear ali, chega a usar, não? Sim. Sim, quando precisa trocar de marcha, quando mas precisa trocar de marcha, a gente usa 600 aqui em cima, Nano Pro. Cara, que legal, hein? Não, cara, o nível que tá, eu tô impressionado, assim, pra primeira feira Jeep que eu venho, né? E eu assistia, mas, cara, eu vim e ver o negócio aqui bombando, assim, acelerando os carros, é impressionante, cara. É impressionante, chega a dar medo de ver o carro na pista, parece que vai colar pra fora, né? Mas é uma evolução de anos, né? Assim, o cara não monta o carro ontem e vem aqui e faz isso, né? Então, logicamente, tudo tem um começo, né? É que nem as injeções, né? Foi evoluindo e tá no nível que tá hoje, né? Cara, mas que legal, tá? Aí, ó, carro mais rápido da competição, o grande favorito, né? Já ganhou quantos anos é campeão? Cara, com o Jeep Turbo aqui, esse aqui ganhou todas que ele competiu. Todas Quantos anos? Então, 23, 24 e agora vamos para 25 nesse lugar aqui, né? Essa aqui, então, tem mais de 40 primeiros lugares. Essa é veterana. Cara, isso e eu tive, assim, é um legado, né? Porque influenciou todo esse esporte, se for pensar, né? Assim, com certeza. Acho que quando tu por muitos anos, assim, tu puxou muito o desenvolvimento, né?
E até uma época ficou até longe, assim, né? Praticamente assim, tu distanciou do resto do grupo e agora que tem gente chegando junto, mas ainda assim tu tá sempre liderando, né? É verdade, eu acho que todas as equipes têm um desenvolvimento dos carros e é bom que chegue perto que daí o cara não fica água na bunda, digo, a melhor coisa que tem é água na bunda. E aí o cara parte para desenvolver também, porque se ficar parado aí e achar que é o melhor sempre, fica para trás, né? E todo ano melhora, né? Muda. A pista, ela muda de desenho, assim, ao longo do... Ou ela só Aqui agora não muda mais desenho, eles só ajeitam quando tem muita valeta ou quando tem um lugar perigoso, assim, eles arrumam com a máquina, mas aqui na FenaJip o desenho é sempre igual. Mas tipo assim, de sexta a domingo, ela muda muito a condição? Não muda a condição. Assim? Logicamente, chuva, esse tipo de coisa, daí altera um pouco, mas aqui esse terreno é bem bom andar com ele úmido, porque ele parece que dá gripe. Ah, entendi. Quando tá muito seco, gera poeira, e aí parece que o carro só distraciona com essas potências, vamos dizer assim, né? Um carro mais fraco, de repente, pode ser até melhor andar no seco. Né? Mas eu acredito que com a pista mais úmida é melhor de vir ter. Entendi. E o pessoal, ele não chega a molhar? Tem quando tá muito seco, assim. Quando tá muito seco, muita poeira. Eles chegaram a usar um produto, o ano passado, que tinha bastante poeira, eles chegaram a usar um produto que abafou bem, assim, a poeira não deixava, ela subia, mas já baixava logo. Ah, que legal. Cara, é impressionante, é um mundo novo isso aí mesmo. Cara, que legal, parabéns. Quem sabe montar um agora, né, Anderson? Então, nós estamos botando a pilha no Leonardo aí, ó. Sabe que... Não empurra a bola pra frente. Não, mas ó, eu tenho uma... Não funciona muito bem comigo, mas às vezes tu tem um amigo que tem, é melhor do que tu ter. Pois é. Então, eu brinquei com o Leonardo. Leonardo, tu monta o off-road e a gente se diverte junto, tá? Olha ali, e aí, fazer uma parceria. Até vou falar aqui. Ô, Leonardo. Ô, Leonardo. Ó, o Vencato também, ó. Vamos falar junto aqui. Vamos lá. Nós vamos te botar. Vem cá junto aqui, ó. Nós estamos botando, ele estava dizendo que para montar, eu disse, às vezes é melhor do que tu ter um off-road, é melhor tu ter um amigo que tenha, né? Então agora chegou a tua hora. Eu tô cheio dos amigos que tem. Agora tu é a hora de montar o negócio aí, nós precisamos de uma ajuda de... Eu tava falando com o Felino agora sobre isso. Tá, nós precisamos de uma ajuda para... Mas tem que ser um projeto, não é um negócio desse, tá? Tem que ser um negocinho que ele possa passear com a família ainda de vez em quando. Uma trilhazinha, assim. Isso é legal. O que me recomenda? Então, tem um monte de coisa na feira para nós. Tem alguma venda aí? Não. Como assim, venda? Não, sei lá, um Wrangler ou um Cherokee, alguma coisinha assim. Já tá pronto? Não precisa estar 100% pronto, mas pelo menos... Eu acho que aqui a venda não vai achar, mas a gente consegue, não tem problema. Não tem pressa. Só questão de ir atrás, né? Com calma sempre se encontra. Não, mas Anderson, tem que fazer um troço, né, cara? Não adianta comprar um negocinho original, eu te conheço. Não, calma, que a gente começa... É só pra começar, de boa. É tipo assim, o cara começa o projetinho, não vou mexer. Não vou mexer, só pra ir trabalhar de vez em quando. Entendi, sabe tá certo. Aquele cara que não depois tu dá umas dicas aí. Manda os dados aí que eu dou umas dicas como fazer aí. Não, mas vamos fazer. Para ir melhorando. Quem tiver aí um veículo bom aí pro Leonardo comprar, viu? Pode mandar aqui, manda nos comentários, manda no meu Instagram também que a gente acha. Eu acho o Leonardo no Instagram lá que a gente vai botar a pilha nele agora. Tem que ser um 4 portas para ir com a família para fazer uma trilhazinha leve e que possa andar nas ruas de Porto Alegre também. Show! Um gatezinho de reboque, de repente pra puxar uma gaiolinha, alguma coisinha assim mais... Vim da FenaJip, dar uma roda, claro, vai ter, né? E também se tiver uma enchetezinha, a gente pode andar em Porto Alegre lá. Show! Pior que ano passado, quando teve, cara, a gente usou muito Jeep, muito mesmo, até o caminhão militar. Mas é isso aí. Tá. Fiquem de olho. Tá bom, valeu. Meu, boa sorte. Obrigado, cara. Vamos aí na torcida, vamos bater os recordes tudo aí. Vamos lá sim. Muito obrigado, valeu. Tamo junto. Que legal. Aqui é o seguinte, a única pilota aqui no evento inteiro. Caramba. E desde 2005. Desde 2005? Eu corro aqui desde 2005. Parabéns, hein? Fala um pouco do teu Jeep aí, o que é uma gaiola? Meu Jeep hoje, eu tô com um V8, é um LS3, muito bem preparado. Tá aqui o preparador. E é um sonho, é uma paixão, né? Demorei 2 anos, um ano para fazer a estrutura e um ano para fazer o motor. Que legal. E aí é a segunda volta dele, então tá... Segunda volta? Tá assim, tá em teste, tá aquela adaptação entre eu e o carro, mas estamos indo bem. Que legal, legal ver mulheres aí no automobilismo, na competição, E que honra, a única mulher aí, caramba, que legal. Parabéns. Que honra minha estar conversando com você. Não, capaz. E esse cara aqui, o Watts, só pra quem não reconheceu, é o cara que me trouxe o coletor do Vectra lá, do Vectra GSI.
Tá montado o motor lá, mas nós estamos fazendo umas coisinhas lá, eu não mostrei ainda, depois eu te mostro. Legal. Depois dá uma olhadinha lá, passa no estúdio pra ver FT550 do LS3 dela. Show. É verdade. Vou botar umas imagens aqui, ó, pra vocês verem o Jeep aí. Legal. Tá? Legal? Valeu, parabéns. Bacana, obrigada. Sucesso. Tá bom? Boa sorte. Valeu, bom te ver, meu. Valeu, bom te ver. Inventaram pra mim aqui, ó, vamos andar com strapite na pista. Aí, ó. Vai de Zeca ou vai dirigindo? Não. Primeiro eu vou reconhecer a pista, vamos ver. Bem apertado aqui, ó, seguro. Bom, não sei se eu tô preocupado ou se eu tô ansioso aí, vamos ver. Nunca andei num negócio desse nível aqui, ó. LS7. Caramba, impressionante o negócio. Não sei se eu tô preocupado ou tô ansioso. Ah, deixa comigo. Bem de boa, bem de boa. Já tive vários problemas, mas não troco, mano. Cara, muito impressionante. E passa qualquer negócio. Ó, parabéns aí. Cara, ó, impressionante. Fiquei mais impressionante com o câmbio automático respondendo assim e o motor. Impressionante mesmo. Muito, muito legal. Valeu. Obrigado, hein? Valeu. Estamos fazendo essa feira há mais de meia. Cara, muito legal, gostei. Fale um pouquinho no microfone agora. Tá cheio de barro aqui, ó. Nós chamamos de spotter, esse cenário. Como é que você se sente nesse momento participando conosco dessa emoção da Feira Jeep? Cara, eu estou impressionado. O evento é muito bem organizado, maior do que eu imaginava, maior do que a gente consegue ver à distância. Eu acho que estar presente aqui, ver o nível que o automobilismo, que o off-road está no Brasil é muito legal. A feira, especialmente, me chamou muita atenção o nível de profissionalismo das empresas que estão aqui. É um SEMA off-road brasileiro. E o nível de competição da pista, cara, estou impressionado, de verdade mesmo. E eu já fui em muito evento no mundo inteiro. E vou dizer assim, parabéns para toda a organização. Dá um orgulho. Dá um orgulho. E tu vê um evento, 31 anos já, né? Vocês estão fazendo e batalhando e cada vez melhor. Cada vez mais um nível melhor também, os carros, profissionalismo, carros com muita tecnologia para nós, obviamente é um orgulho ver aí vários carros, né, com Feltec e com a tecnologia embarcada, cada vez mais tu precisa ter motores potentes, com tração, com controle, né, e tu vê que o nível de quebra aqui é pequeno, assim, na parte mecânica, pelo menos de motores, né, de atração já fica mais apertado porque vai depender um pouco também da maldade dos caras, mas também fiquei impressionado, assim, alguns projetos, aí, alguns carros aí mais de 1 milhão, né? Carros assim, um nível que eu não imaginava que ia chegar aqui a ver. E não é um, dois só, é um monte aí. Então, e ao mesmo tempo também tem o pessoal que vem brincar aqui, tu vê que é muito entusiasta, junta apaixonado, a família. Cara, muito legal, um ambiente muito legal, a região é excelente. Tô hospedado ali no Hotel Fazenda Gaspar também, que é um local muito bom assim também para trazer família. Cara, tá uma excelente experiência. Gostei da voltinha agora aqui. Eu ia te perguntar justamente isso agora, sobre a sua participação ali na cadeira elétrica. Já pegou logo de cara a nossa Pantera Negra. Falar um pouquinho dessa emoção de participar num carro como esse. Eu nunca tinha andado num projeto, num carro assim, né? Ainda mais uma pista. E tu vê que a potência é impressionante. Eu gostei, até brinquei com ele, eu gostei muito do câmbio automático, como se comportou. E dá pra ver que é muito na mão do piloto ali, né?
E também gostei da pista, do desenho da pista, assim, vocês capricharam aí, porque dá pra fazer vários desafios ali diferentes, né? E imagino que se o cara for... Eu pedi pra ele um pouco mais light comigo, né? Então... Mas dá pra, se o cara quiser exagerar aqui, dá pra... Isso foi light, hein? Oi? Isso foi light? Não, pois é, diz que agora deixou o melhor pra você. Você é o piloto agora, falou que vai melhorar um pouquinho agora pra você. Melhorar em que sentido? De velocidade. Mais forte, então? Mais forte. Bora. Senhoras e senhores, aplausos à família Fioteca, por favor. Muito bem, vamos passar o tempo aqui. Agora sim, agora eu vou acelerar, primeira vez da Fena Jeep, pouca expectativa aí, mas ó, muito legal. Oportunidade aí, te agradecer já antecipadamente. Nunca imaginei que eu estaria acelerando uma Fena Jeep, óbvio que não estou competindo, mas vai ser uma emoção já. Pode ser segundo. Boa, bem mesmo. Vai, um pouquinho mais pra direita aqui, vai, pode. Aí, ó. Cara, gostei do negócio. Muito legal. Parabéns, hein, meu amigo? Muito legal, hein? Tocou muito bem, tocou muito bem. Eu tava achando que não queria ser fácil, mas dá pra sentir a... Primeira vez. O que você fez, andou bem, passou bem. Olha, só os ajustezinhos nas curvas, né? Sim, essa mão aí tem que pegar o freio. Olha. Foi muito bem, e ainda pode dar uma falseada na embreagem. Cara, eu vou dizer assim, ó, superou as minhas expectativas a volta, vou te falar, cara. Poxa, eu fiquei muito feliz. Eu tava assim, nunca acelerei um off-road assim, numa pista específica assim, mas eu vou te dizer, cara, eu me senti naturalmente confortável, assim, sabe? O carro deu condições, assim, a orientação, a voltinha que eu dei antes ali deu pra ver. Obviamente que pra andar rápido e andar num negócio ali tem que treinar bastante, mas é muito legal. Mas cara. você andou treinando antes, né? Não, pior que não. Não tem. Cara, mas foi muito bem, foi muito tranquilo, enfrentou as manilhas, tudo. Pô, eu falei, ele andou treinando. Só fiquei preocupado na hora que eu achei que tinha quebrado o câmbio aqui dentro. A embreagem começou a querer. A embreagem começou a dar um problema. Mas terminou a volta e andou de novo, saltou. Eu acho que tem até alguma imagem, um pulo aí, pelo jeito. Se eu tivesse mais umas horas e não tivesse atrapalhando o evento, eu ia dar mais umas voltas aí, ó. Só a primeira vez que foi andar no off-road assim, foi na maior festa off-road da América Latina. Sem pressão. Só isso, só no sábado de tarde. Sabe, devido às proporções, me lembrou quando eu bati o recorde dos 8 segundos no C8, na frente de 30 mil pessoas numa prova em Orlando lá. Cara, na hora eu esqueci tudo e fui, né? Obviamente que aqui eu só dei uma voltinha, né? Mas cara, foi muito legal. E eu vou dizer, obrigado pelo convite também do evento. Eu fiquei fascinado, impressionado com o tamanho do evento, a organização do evento. Dar os parabéns aí para toda a organização, 31 anos nesse evento, né? E esse local aqui em Brusque ficou muito bom mesmo, né? Toda a estrutura, tanto de alimentação, de lojas, da pista rodando, né?
vê que a corrida é dinâmica, assim, tem emoção o tempo inteiro, né? Muito legal mesmo, cara. Obrigado pelo convite aí mesmo. Fico muito feliz que tenha gostado. Show de bola, meu amigo. Obrigado por ter enchido o saco também, porque eu sei que ele disse, me cobrou e fez, eu cumpri. Eu cumpri, né? É verdade. Tá cumprido mesmo. Então aí, ó, obrigado pra todo mundo. Espero que tenham gostado. Pra quem gosta do mundo off-road aí, ó, espero que tenham curtido também uma visão de um pouco de fora, uma visão minha sobre o evento. E pra quem não conheceu o mundo off-road, ó, é viciante, tá? É preocupante. Eu vou fazer o seguinte, ó, nós vamos botar a pilha no Leonardo, para o Leonardo comprar um Jeep primeiro, ele vai comprar um. E aí, às vezes é melhor do que tu ter um, é tu ter um amigo que tem, né? Pra começar. E aí depois a gente engata o Leonardo. O bolso dá menos. E vamos andar com o Jeep do Leonardo e começar a se divertir. Mas muito legal mesmo. Show de bola. Bastante impressionado aí. Valeu.